Agora sim, para a parte que eu vou deixar no canal secundário, para quem está fora do Brasil poder acompanhar a nossa live da mídia. Falamos na parte dos gols aqui de São Paulo e Corinthians e também de Santos e Ferroviária. Vamos falar sobre a Supercopa do Brasil, Palmeiras e Flamengo. Mas antes, vamos dar uma olhada aqui nos comentários do chat. Porque tinha uma pergunta aqui sobre os contratos do Campeonato Paulista de futebol. Deixa eu ver se eu acho aqui, mas a pergunta era basicamente se todos os contratos têm a mesma duração. Eu não estou achando nesse momento para destacar aqui na imagem, mas tem um que não tem. A Record, o YouTube, a TNT são até 2025, mas o Premier é até 2023. E eles vão precisar renovar esse contrato para o ano que vem. Mas assim, dificilmente não renova, tá? Só se eles acharem que não tá valendo a pena. Por quê? A imagem eles não gastam nada para fazer, ela vem da federação. É a Live Mode que gera. Então, cara, bota lá para vender Premiere no começo do ano. Dificilmente a Globo não vai querer. Eu acho que eles assinaram só 2 anos para entender como seria, mas não deve estar dando prejuízo. Eles não têm nem custo de produção. Aqui o Wagner Wacker pergunta se o show do esporte estaria correndo risco de sair da programação da Band. O Flávio Rico falou que tinha gente com intenção de mudar porque tá faltando evento, né? Tá faltando evento. Realmente a Bundesliga vai até o final do ano, vai até o final dessa temporada, perdão. Fórmula 1 renovou e tal, mas tem Fórmula E, tem Copa Truck, enfim, tem algumas coisas. Mas futebol mesmo tá difícil, né? Porque como eu dei lá na coluna na semana passada, o futebol de base não é mais da Band, o Copa do Brasil Sub-20 não é mais da Band, o Oliveira Andrade saiu da Band, inclusive, ele segue no Band Esportes, mas é porque o Band Esportes hoje é uma coisa, Globo é outra, como era a Globo Sport TV antigamente, tipo, não é unido, é uma coisa, outra coisa, outra coisa. Até onde eu sei, não há, porque o show do esporte é muito importante para o projeto Fórmula 1. E também você vai colocar o que no horário, gente? Filme? Exatamente. Eu esqueci de uma coisa hoje aqui, que é a nossa barra de notícias aqui embaixo. Eu acho que você vai gostar dessa barra, Wacker. É engraçado que esse cidadão aqui, que é dono desse canal, agora ele tá chique, né? Agora é barra, é vinheta na abertura com a cara das pessoas que aparecem aqui. É código de desconto da Centauro. É código de desconto da Centauro. Olha a barra, lê a barra. Você não tava aqui na sexta? Eu ia entrar, mas é porque eu vou ser honesto. Minha digníssima foi olhar um guarda-roupa para casa dela e demorou um pouquinho mais do que a gente imaginou, então não teve como eu vir. Eu acho que dá para meia hora final. Mas incrível, obrigado. Já amei essa barra. Série B não tem novidade. Provavelmente só depois do carnaval. Provavelmente. Eu tô aqui falando bem por cima. O bom é que tem tempo, né? Começa só no ano que vem? Não, né? Começa em abril, os caras. Só depois do carnaval, agora é a hora, como diria a Alexa, né? A famosa Alexa. Aliás, dona CBF, será que vocês não têm pressa assim de fazer uma coisa meio elementar, que é sortear os jogos da Copa do Brasil? Porque, teoricamente, deveria começar em fevereiro, né? Você sabe que é por isso que a Amazon ainda não anunciou, né? Então, pô, tá de brincadeira. Pra quem não viu também, fazer o merchan, ontem na coluna Notícias da TV, dei a renovação do contrato da Amazon Globo até 2026. Thiago Leifert está fora, deve ter um novo narrador. Quantos jogos? Mais de 50. Exatamente quantos, eu não consigo saber, mas é mais de 50. Como é que é? Quantos? É mais de 50 mil. Não, pera, eu tô processando a informação ainda. Processe. Quer dizer que a Globo ganhou os direitos da Copa do Brasil e aquela galera que falou volta monopólio, vou ter tudo na Mamãe Globo, vai ter que assinar Amazon Prime para mais jogos do que no ano passado? Vai! Eita, cara! E agora? Agora, aí eu já tenho Amazon Prime, o resto que se vire. Eu achei que não, né? Campeonato que a Globo compra, segundo a galera do Volta Mamãe Globo e do Volta Monopólio, significa que todos os jogos estão lá, mas não vão, né? Tem jogo exclusivo, cara. Inclusive, é bom dizer, tem jogo da primeiríssima fase que a Globo... Gente, só pra constar, viu? A Globo só vai entrar na Copa do Brasil na terceira fase, tá? Ela já anunciou, é maio. Abril, amigo, abril. Abril Brasileirão, não é?
Ela anuncia para é abrir o isso. Brasileirão e maio a Copa do Brasil. Abrir o Brasileirão e Libertadores e maio Copa do Brasil. Isso, porque o mês de abril tá bem. O mês de abril, as 2 primeiras semanas ainda são estaduais. E aí Exatamente. depois tem Libertadores. Inclusive, para quem tá. Se alguém ainda não sabe, mas já para falar. Mas o jogo do Atlético Mineiro e do Fortaleza vai passar onde? É só regionalizado e Globoplay já é. E aí Fortaleza na Paramount. Isso é Atlético Mineiro, tá? Fortaleza é exclusivo Paramount. Me ajuda de novo. Quer dizer então que aquele negócio de ter Libertadores em TV aberta para todo o Brasil na pré acabou também, é isso? Acabou. Ah. Isso para quem me lê já sabe desde o ano passado. É óbvio que eu tô brincando porque a gente tá aqui ouvindo baboseira há muito tempo de gente que tem certeza que tem razão. Gente que tem certeza que tem razão. E chega na hora, tudo que a gente falou e a gente era ofendido, porque descamba pra ofensa mesmo. As coisas que a gente era ofendido por dizer começam a acontecer na frente das pessoas aqui. Então, um abraço. Um dia a gente pode falar também só sobre essa questão do automobilismo que você citou a Fórmula E, que a audiência na Band tá nível TV Cultura, né? Mas né? Fórmula E é isso aí. Porque tinha um negócio que, não, é porque é na cultura. Não é, não. É que a Fórmula E é ruim, gente. É ruim, gente. De A Fórmula E é audiência. chato. Não sei se é ruim chato, de tudo. mas é ruim de audiência. Não, é ruim de tudo, Vamos falar a verdade, é ruim de tudo. Eu fui só tentar porque ver o um circuito dia. parece o quintal da minha casa? Sim, mas é porque outro dia eu fui ver, eu tirei uma sonequinha. É ótimo. Eu tava sentindo que tava assistindo Cara e Coragem de madrugada. Ótimo som nítido. Tá aí. E eu gosto de automobilismo, só queria dizer isso. Por que o Brasileirão começa em abril? Sempre começa em maio. Será que vai parar na Copa do Mundo Feminina? Não, pô. Sonhar, mais um sonho impossível. Não, Brasileirão masculino. Não, pô. O Paulistão feminino tava rolando durante a Copa do Mundo masculina. Você acha que vai acontecer o contrário? Não. Sonhar, mais um sonho impossível. Não, gente, é só porque esse ano não tem um atraso, tá? Não tem um atraso por causa de pandemia e tal, então dá para começar em abril, que é quando ele normalmente começa nos últimos anos, tá? Porque tinha outros rolês. Vamos lá, então. Supercopa no Ibope da Globo. No último sábado a gente teve uma coisa meio rara de acontecer também. É o Palmeiras campeão com o Abel Ferreira. Nossa, acontece tão pouco. Nossa, tão difícil, né, ver uma coisa tão difícil de ver. Raríssimo. E era um Flamengo e Palmeiras, um Palmeiras e Flamengo muito aguardado. Eu digo que o jogo era maior que a taça. O jogo em si era maior que o campeonato. Valeu muito mais ganhar do Flamengo do que ganhar a Supercopa do Brasil. Era o que eu queria, inclusive. Exato. Mais um vice do Flamengo na Supercopa. O segundo seguido. O ano passado contra o Atlético Mineiro. E a gente teve esse Ibope aqui. 20 pontos de média fechados no consolidado hoje em São Paulo e 29 no Rio de Janeiro. Obviamente o Wacker vai trazer aqui o seu lado mais compreensivo, vai falar do momento da TV aberta, vai falar do calor de janeiro. Ele já sabe. Vai falar de como está a situação em São Paulo, mas eu não deixo de ficar impressionado com 20 pontos. Eu acho que eu esperava o Ibope com pico de 30, se fosse para os pênaltis médio de 30, eu esperava pelo menos o que o SBT fazia com o final de Libertadores. Mas você não pode comparar final de Libertadores com Supercopa. Libertadores é muito maior que Supercopa. Verdade, cara. Nesse sentido é verdade. Se ambas fossem na Globo. Eu tô comparando uma Libertadores do SBT porque é uma verdade comum, né? É um lugar comum da mídia a gente falar que tal jogo deu 28 no SBT. Se fosse na Globo, daria 35. Será que daria 35 mesmo? Ou será que o futebol tá batendo um teto em comum agora entre as emissoras? Eu não acho que nem só o futebol, eu acho que a televisão tá batendo um teto em comum. Posso dar um exemplo? Amanhã eu tô dando na coluna que a Globo tá feliz com Vai na Fé, a novela das 7. Vai na Fé tá dando 20. Vai na Fé tá dando 20. Por quê? Porque já só de não perder a audiência, porque Vai na Fé deu 20 na semana de estreia, deu 20 na segunda. Ou seja, é um sinal que as pessoas não estão trocando de canal, elas estão gostando do que estão vendo. Então tem uma perspectiva de crescimento. Por quê? Porque no Globoplay tá indo muito bem. Já tá dando alguns dias
foi mais vista que Travessia, tá, é a única novela no top 10 em alta da TV aberta hoje, nos últimos dias. Então, enfim, o que eu quero dizer é isso, sabe? Acho que a televisão aberta ela tá batendo um teto em comum e o futebol por tabela vai junto. Não achei os números horríveis, achei ruins, eu esperava mais. Aí eu realmente achei que eu esperava mais. Mas acho que, de novo, pesa a Supercopa. Eu vi, e aí eu vou tirar o exemplo aqui de casa. Minha digníssima estava nem aí para a Supercopa, ela queria ver se o time estava pronto para o Mundial. Tinha E flamenguista. né? Botar Não, minha camisa. eu acho Já, que a derrota vai fazer bem até pro Flamengo, que deu uma também acordada na acho. situação lá. Eu acho que o Flamengo agora vai mais esperto pro Mundial. Não, e precisa tentar ir pro mercado para ver se consegue um volante, porque o João Gomes vai fazer uma falta. Já o Palmeiras, depois dessa vitória aí, Lívia, tempo normal com o Flamengo, que pouquíssima gente esperava, até eu achava que o clima da torcida do Palmeiras era ficar desmerecendo o campeonato já para preparar o terreno para derrota. E no fim o Palmeiras foi campeão. Mas depois dessa aí, eu acho que a Leila Pereira, como eu falei no Twitter, não contrata nem serviço de buffet mais. Eu falei, se o Palmeiras for campeão, a Leila não vai contratar. Ela iria contratar se ele perdesse a Supercopa? Não. Mas a torcida teria um argumento a mais para poder falar, a gente precisa de jogador. Saiu um jogador bom, saiu um volante, a gente precisa de um volante, isso e aquilo não, mas ganhou, agora a Leila tem mais munição para falar, mas ganhou a Supercopa contra o Flamengo, que é o segundo melhor elenco do Brasil. Não precisa de jogador. Vou fazer o quê? Vou subir menino que ainda não tá maduro da base, vou queimar os moleques e acabou. Quem não gostar... O Palmeiras termina o jogo com o Mike na ponta direita. E não precisa de reforços. Eu mereço. O jogão, né? Foi assim. Eu acho que o futebol, às vezes, ele se inspira na sua principal plataforma, a Copa. Eu acho que a Copa do Mundo inspirou o Flamengo e Palmeiras nessa final. O espírito era de França e Argentina. O espírito. Obviamente, não estou comparando qualidade técnica. Não, tava perfeito, teve tudo. Teve provocação entre jogadores contra as torcidas. O Gabigol tirando a camisa na frente da torcida do Palmeiras. Tudo bem, a torcida do Palmeiras não gostou, falou que foi infantil. Vários sites falaram que foi infantil. Gostou? Eu achei... Gostou? Lembrou de quando tirou a camisa na final da Copa do Brasil de 2015 e na Libertadores de 2021. Só trouxe Não, mas calma lá. A torcida esculachou. Mas aí, o que eu achei? Eu achei super divertido. Gente, eu achei normal também. E logo na sequência, tipo, toma um gol. O melhor é o Veiga indo na frente da torcida do Palmeiras fazer a mesma coisa. Gente, foi perfeito. Foi tipo assim, toma lá da cá. Aquele jogo foi totalmente um toma lá da cá. O que eu me irritei com o Gabriel Menino no gol dessa desconexão do Gabigol é que ele tava querendo pedir o Gabigol de fazer isso. Eu falei, vai jogar bola. Responde no campo. E ele respondeu no campo. Que bom que ele fez isso. Mas, cara, quando um cara provoca, você responde onde? No campo. E provoca depois de jogar. Sabe por quê? Porque se o Flamengo ganha de 2-3-0 e faz isso... E outra que o Gabigol... Dessa vez não deu pra ouvir o que o Veiga falou, né? Porque na final da Libertadores, quando ele faz o gol logo no comecinho, dá pra ouvir o que ele fala. Sem contar que o Gabigol, ele é assim, todo mundo sabe. Ele pode jogar contra um time de 5 crianças na rua que ele vai fazer a mesma coisa. É o Gabigol. Sem contar também que é uma entidade no Flamengo. Pra mim, o Gabigol é uma entidade, não tem como. Tipo assim, o cara é muito decisivo. Apesar de ter perdido, gente, 2 gols. E, assim, ele é muito decisivo, ele promete entrega. Tudo que querem, tipo assim, de um jogador, o Gabigol entrega. Então, inclusive na provocação. E eu gosto muito disso. Eu gostaria de ter um Gabigol no meu time, mas que bom que ele saiu triste do jogo. Vocês me dão só uma licencinha nesse momento que começa a chover aqui. Eu vou ter que fechar a janela, senão vai molhar tudo que eu tenho aqui. Mas vocês podem continuar com a análise de vocês, o Wacker. Vou até jogar para você justamente essa questão das provocações e do quanto isso pode ajudar na audiência, porque você tem esportes, o UFC é formado por isso aí. O UFC é formado por rivalidade e a encarada, as provocações. Essa rivalidade de ocasião, eu chamo de rivalidade de ocasião, porque rival do Flamengo é o Vasco e rival do Palmeiras é o Corinthians. Ela ajuda, a gente pode esperar grandes audiências toda vez que tiver um Palmeiras de coisa. Essas
essas figuras tipo o Gabigol, já volto. Sim. Eu acho que é bem isso mesmo. Eu acho que na questão desse, de novo, sobre esse jogo específico de sábado, acho que tinha uma questão de. Vou fazer repetitivo aqui, é como a Alan falou, é verão, não é Supercopa do Brasil, não é uma coisa e tal, mesmo no domingo, num horário mais cedo, deu menos que isso e tudo mais. É sábado já é um dia que as pessoas já ficam menos ligadas em televisão e tudo mais. Eu acho que ajuda bastante. Eu acho que o índice no Rio foi ok, porque tá fazendo de calor no Rio, no contexto do Rio. O índice de São Paulo foi decepcionante, eu esperava mais, mas eu não acho que foi horrível. Acho que foi ok barra ruim. O regular para ruim. Podia ter sido melhor. Pelo jogo, principalmente. Aí é aquele negócio de azar de quem não tá vendo. Porque, assim, as pessoas estão querendo fazer outras coisas na vida. Estão querendo, de novo, primeiro verão, pandemia minimamente controlada, gente. Tem gente que foi pra praia. Ainda mais nesse calor. Então, é isso aí. Mas foi um jogão. Azar de quem não viu. Vamos ver no resto da temporada como isso vai se desenhar. Luciano Moraes, vou sair. 3 palmeirenses pra mim não dá. Onde é que tá o terceiro? Quem é o terceiro? A Lívia. As ideias. Acorda! Mas sábado me chamaram de flamenguista, mas palmeirense. Eu vi isso aí. Eu falei que o menino devia responder no campo. Eu vi isso aí. Agora... Para de reclamar e vai jogar. Porque assim, vamos ser justos. Até o primeiro gol do Gabigol, o menino não estava jogando bem. Acho que depois a corneta educou. Pronto. Ó, essa é a imagem do Veiga, né? De frente para a torcida do Flamengo. Um pouquinho depois, né? Foi o gol de empate. Não, foi assim, o segundo... Quem puder ver, o primeiro tempo foi muito bom, mas o segundo tempo foi uma coisa de doido. Foi uma coisa de doido. Eu não achei o primeiro tempo tão bom, não. Eu achei bom, Eu achei entediante. Eu achei bom. Não, assim, o segundo tempo é divino, maravilhoso, esplendoroso, espetáculo, mas o primeiro tempo foi bem bom. O Palmeiras foi superior no primeiro tempo, só que a incapacidade crônica de transformar isso em gol que acontecia até então. Vamos lembrar que o Palmeiras chega para esse jogo, o time titular só tinha feito um gol do Veiga numa jogada individual contra o Botafogo de Ribeirão Preto, nessa temporada foi só isso. O reserva fez 3 gols contra o Ituano e um deles, gol contra de mão, que o Ituano fez pro Palmeiras. A gente mostrou aqui semana passada. Então, o Palmeiras estava com dificuldade de construção de jogada e terminar em gol. Aí você tem gol do Veiga, você tem gol do Menino, e o Palmeiras vira o jogo e sai na frente no primeiro tempo. No segundo, o Flamengo já vem no sangue. O Flamengo domina os primeiros minutos do segundo tempo. Tanto é que o Everton faz grande defesa antes de sair o gol de empate. Então o Flamengo vem no olho ali, ele vem para virar o jogo. O que eu pensei foi isso, o Flamengo já empatou com 6 minutos, ele vai virar o jogo agora, vai virar festa. Mas logo em seguida sai o pênalti. Pênalti pro Palmeiras. E aí o Palmeiras volta a estar na frente. Depois o Flamengo empata com um gol do Pedro, que é um misto golaço, não tiro o fato de ser um golaço. Mas a defesa do Palmeiras também marcou EAD, hein? Não. Vamos deixar que é um golaço só? Não vamos falar da defesa do Palmeiras, vamos falar que foi um golaço. Porque, gente, de calcanhar, um gol daqueles no Everton. E a jogada coletiva foi muito bonita mesmo. Sim, a assistência foi perfeita. Sim, foi coletiva mesmo. O Murilo, por exemplo, foi muito importante para essa jogada. É corneta, né? É impressionante. Ele gosta. O Murilo, na hora que ele se afasta assim do Pedro, é o que há. Aliás, só perde. E aí a gente vai seguir, né? O Pedro empata o jogo, aí depois tem o gol do Gabriel Menino. Que o Santos tira o braço da bola. Depois os caras reclamam que o Mike atrapalhou ele, estava em posição de impedimento. O VAR achou que não. Eu acho não que consegui entender até agora. Eu acho que é interpretativo também. Eu acho que esse lance foi muito interpretativo, porque olhando, se você olhar de vários ângulos, de frente não parece que atrapalha tanto, mas se você olha assim do ângulo da lateral, com certeza ele interfere na jogada. Ele atrapalha muito a visão do Santos. Para mim, eu anularia esse gol, assim, sem tipo, porque era Palmeiras, era rival. Não, para mim eu anularia porque ele atrapalhou de fato a visão do Santos na hora do gol.
Eu acho que do jeito que o jogo estava, se eles anulassem esse, sairia mais um. Acho que Tudo bem. o quarto gol do Palmeiras foi o que deu uma... Aí ele começa a mudar o time, né? Ele começa a mudar mais o time, o Abel. Até então o jogo estava super aberto. Eu estava muito impressionado como em determinado momento, e aí eu acho que, na minha cabeça, isso é só porque é Supercopa, porque é um jogo de um campeonato de um jogo só, e ele permite esse tipo de coisa acontecer. Eu acho que jamais numa final de Libertadores, uma final de Copa do Brasil, a gente veria um jogo que tá 2-2, 3-2, perder o meio-campo com 20 minutos do segundo tempo, com esse jogo perdeu. Não tinha meio-campo, era um atacando, outro atacava. Não tinha aquela. Você ficar com a bola, segurar, não tinha mais. E só um campeonato que vale 5 milhões de reais em um jogo, e explico por que vale 5. O vice ganha 5, o campeão ganha 10. Então 5 você já tem, você luta pelos outros 5. Só um campeonato que vale 5 milhões de reais em um jogo é que faz o meio-campo ficar aberto desse jeito. E que jogasse. Eu queria ver mais jogos assim no futebol brasileiro. Eu queria muito ver. Entretenimento, né? Que não teremos. Entretenimento, né? É total. Isso que meu time tá envolvido. Se não fosse meu time envolvido, acho que eu teria me divertido até mais. Eu me diverti bastante. Aí. Sem contar que, tipo assim, a gente falou das falhas do Palmeiras, mas eu acho que o maior problema do Flamengo foi a falta de João Gomes no meio de campo. Foi evidente, assim, eu acho que até quem ligava o jogo na hora já conseguia ver um buraco no meio de campo, não precisava nem de 5 minutos para ver o buraco no meio do campo do Flamengo. E, não, mim, era surreal, Lívia. Até para vou dar a visão da digníssima flamenguista de novo. Assim, ela sentiu falta em 5 minutos. 5 minutos ela falou: tá faltando alguém que casse aqui. E aí poderia ser o Vidal, só que o Vidal até agora, né? O Oswaldo mandou um superchat aqui, ele mandou outro, já leio também, mas ele fala: o que vale mais, a Supercopa ou vencer o estadual em cima do rival? E aí, eu vou responder o seguinte. Eu sei que ele é corintiano. Se o Corinthians soubesse bater pênalti contra o Flamengo no Maracanã, eu teria o cenário perfeito, porque o Palmeiras poderia ser o campeão da Supercopa em cima do rival. Mas não chegou. Não chegou. Mas eu prefiro ganhar o estadual em cima do rival. Eu também. Foi muito legal. 4-0 depois de perder 3-1, então nem falo. Eu prefiro ganhar do melhor time num torneio nacional, gente. Então, opiniões distintas aqui. Acho que todas as opiniões cabem. É legal para você testar, né? De fato, você colocar os dois melhores times da América do Sul frente a frente para você testar de fato e tirar uma conclusão de qual passa, nem que seja por 1% assim, na frente do outro. Mas... Isso fez muita falta durante muitos anos. A Supercopa deixou de ter confrontos, O São Paulo, quando ele foi tricampeão com o Muricy, em 2006, 7, 8, ele teria enfrentado o Flamengo, campeão da Copa do Brasil de 2006, teria enfrentado o Fluminense, campeão da Copa do Brasil de 2007. Aliás, foram jogaços na Libertadores de 2008. Então imagina uma Supercopa entre Fluminense e São Paulo. E pelo título de 2008, o São Paulo teria enfrentado o Sport Recife, que depois deu um trabalho absurdo para o Palmeiras na Libertadores de 2009. Então teriam sido jogos fantásticos se tivesse Supercopa naquela época. Para quem não lembra, o Palmeiras Sport 2009 é considerado o último milagre de São Marcos. Inclusive, porque eles caem no mesmo grupo, depois eles se enfrentam nas oitavas de final, porque naquela época a Libertadores era... da primeira à oitava campanha, enfrentava da 16ª até a 9ª. Então você cruzava. E nesse cruzamento acabou o Palmeiras e Sport repetindo o confronto nas oitavas de final. E foi para os pênaltis. E o Marcos pega como se fosse do 99. 10 anos depois ele continua herói. E o Palmeiras se classifica para as quartas de final até fazer a cagada de cair fora contra o Nacional do Uruguai sem perder, né? Empatando 1-1 no Parque Antártico e 0-0 em Montevidéu. Maldita regra do gol fora. Depois reclamam, né, que o Palmeiras usou isso contra o Atlético Mineiro em 2021, mas o Palmeiras também já foi eliminado da Libertadores por causa dessa regra. Aí ninguém lembra. Mas a Supercopa fez muita falta. A gente teria jogos épicos. Palmeiras e Corinthians em 99. Campeão da Copa do Brasil, Palmeiras em 98, Corinthians campeão brasileiro. E em 99 a gente já teve grandes confrontos na Libertadores. Na Libertadores, né? Em 2000 também. Então, 2000 a Supercopa seria entre o Corinthians campeão brasileiro e o Juventude campeão da Copa do Brasil, olha que alternativo.
Em 2004, Santos e Santo André para 2005 na Recopa. O Santos foi campeão brasileiro e o Santo André foi campeão na Copa do Brasil. O Paulista de Jundiaí teria enfrentado o Corinthians, campeão brasileiro de 2005. Então, olha quantos jogos a gente deixou de fazer e que seriam muito legais. E agora a gente está podendo voltar. Palmeiras e Corinthians 2016 também seria, né? Porque o Corinthians foi campeão brasileiro 2015 e o Palmeiras Copa do Brasil. Tem também, a gente podia ter tido Santos e Brasiliense. Não podia, o juiz ajudou o Corinthians. Cruzeiro e Atlético Mineiro em 2015. Essa foi a primeira vez que eu defendi a volta da Supercopa, porque eu lembro que eu tuitei. Falei, Cruzeiro campeão brasileiro, Atlético campeão da Copa do Brasil, a gente podia ter um Cruzeiro e Atlético valendo Supercopa, né? E desde então eu lembro que as pessoas falavam da volta, mas a volta só foi possível em 2020. E aqui eu quero rebater já um argumento muito de choro antecipado, que foi: a CBF fez a Supercopa para dar título nacional para o Flamengo. Ela só voltou quando o Flamengo voltou a ganhar títulos. A Supercopa estava procurando um buraco no calendário para ela acontecer desde esse Cruzeiro Atlético Mineiro 2015. Eles queriam voltar com ela. E ela é decidida, né, a volta dela é assinada em 2019, no começo do ano, quando não tinha Jorge Jesus. Quando todo mundo achava que o Palmeiras ganharia mais um título brasileiro, assim, ó. Lembra, Vaca, quando foi para a Copa América, Palmeiras com não sei quantos jogos de invencibilidade desde 2018 no Brasileiro, líder absoluto, ganhando ponto até no tribunal. Ganhando 4-0 do Santos. Botafogo tentou tirar ponto do Palmeiras no tribunal, até lá o Palmeiras estava ganhando ponto. Exatamente, eu lembro bem, aí voltou da Copa América. Quando decidiram a volta da Supercopa, não era o Flamengo que estava favoritaço a ganhar os títulos. Então eu quero só destacar isso aí. O Flamengo e o Palmeiras vão disputar várias mesmo, porque agora são os melhores times. Mas não foi por causa do Flamengo. E lamento que tenha ficado tanto tempo sem acontecer, né? 2010, o Santos campeão da Copa do Brasil com o Neymar. Em 2011 teria enfrentado o Fluminense, o time que tava... que engraçado, né? Muricy Ramalho, que depois treinou o Santos na Libertadores. Olha que coisa. O Muricy talvez tivesse enfrentado o Santos antes de ir pro Santos. Pois é. Cruzeiro e Flamengo, também em 2014, teria sido um jogão. Né? O próprio Flamengo, e aí que tá. Não, segundo esse choro antecipado de redes sociais, a Supercopa não acontecia quando o Flamengo não ganhava título. Isso é mentira. O Flamengo deixou de disputar a Supercopa como campeão brasileiro de 92. Ela disputaria em 93 contra o Internacional, campeão da Copa do Brasil. Em 2009 ia ser Flamengo e Corinthians, inclusive. Para 2010, em janeiro de 2010, a gente poderia ter tido um Flamengo e Corinthians, que depois a gente teve na Libertadores. O Flamengo foi campeão brasileiro em 2009, não disputou Supercopa. O Flamengo foi campeão da Copa do Brasil, essa que eu falei que seria contra o São Paulo, referente a 2006. O Flamengo deixou de disputar essa contra o Cruzeiro, que foi bem lembrado agora pelo Nelson Machado aqui. Então, assim, o Palmeiras deixou e o Flamengo também deixou de disputar várias. O Corinthians, o Cruzeiro, o São Paulo. Fazer o quê? Vamos, o pessoal do Bomba Pet, faz um pet só com os campeões nacionais desde 1991. E aí a gente joga videogame no meu outro canal que a gente está inaugurando aqui no YouTube, beleza? Aliás, quero dar um recado para vocês aqui. Eu fiz uma enquete para decidir o nome do canal secundário e nenhuma das opções vai ser. Nenhuma das opções. Eu tinha colocado Alan Simon+, Alan Simon Plus, Alan... Como é que era? Alan FC e... A outra eu não lembro agora. Mas não vai ser nenhuma delas. Porque me ocorreu uma ideia muito melhor, que representa, para mim, muito mais, ser um canal secundário desse aqui, do que aquelas 4 opções que eu deixei na enquete. Você quer falar, Wagner? Falar assim, ó, depois vão falar que você é antidemocrata. Não, isso aí foi a Ana Maria Braga para decidir o nome do periquito, do papagaio. Tá? Não será nenhuma das 4 opções. Eu acho o seguinte, um dos grandes orgulhos que eu tenho quando eu fui fundar esse canal foi, antes de mais nada, estudar muito YouTube, estudar muito conteúdo e criar um estúdio onde eu pudesse trabalhar. Um estúdio onde eu tenho a tranquilidade, onde eu posso, sem nenhum problema, sem afetar ninguém que mora em casa, etc. É o lugar onde eu trabalho também para o UOL há muito tempo. E é um lugar onde eu treino muito as coisas antes de transformar de fato em um conteúdo para vocês. A live da mídia, várias vezes eu ficava estudando como seria para a Copa do Mundo, chamar as pessoas, estudando quem eu convidaria e tudo mais. Alan Player, a última opção, bem lembrado. Mas não tem jeito.
o segundo canal nosso, que é um canal auxiliar, já está no ar, né? Porque é o mesmo canal que eu estava usando para o Cortes do Alan Simon. A partir de hoje é o Estúdio Alan. Tá aqui. Eu acho que representa muito bem toda essa fase que eu venho vivendo, né? Desde 2020. E de ser também um canal secundário do nosso aqui. O que vai ter no Estúdio Alan? O Estúdio Alan vai ser um canal onde a gente vai subir essas lives para o mundo inteiro poder assistir sem os gols. Isso continua acontecendo, não tem problema. Mas vários conteúdos que o algoritmo não gosta que a gente faz aqui, que o público de mídia esportiva também não quer ver, ou que são de mídia esportiva, mas são muito nichados. É o nicho do nicho do nicho do nicho, que se você colocar aqui não adianta, eles vão para cá. Então esse é o nosso novo canal secundário. Eu peço que vocês se inscrevam. O canal é o Estúdio Alan, é o @Estúdio Alan. Vou deixar aqui o link para vocês. Vamos ver se a gente bate 700 inscritos agora na live, até porque faltam 2. O Wacker caiu, acho que ele se emocionou ou então ele está protestando contra a escolha do nome. Tinha gente falando que vai ficar 72 horas na frente da minha casa aqui. Aí eu falei que se não vier invadir minha casa e cagar na minha mesa, tá tudo bem. Mas, ó, vamos ver. Ó, 710 já, hein? 710. Então o Estúdio Alan vai ser isso, cara. É um canal livre de algoritmo. Eu não tenho a intenção de fazer dele um 50 mil inscritos, 60 mil inscritos. Vou fazer a segunda placa. Quando eu tiver a placa aqui, eu vou buscar a placa lá. Não. É um canal realmente para que possa ser divertido, produzir o conteúdo que muitas vezes não cabe neste blog do Alan Simon, que continuará com o compromisso de cobrir mídia esportiva, de trazer para vocês tudo que acontece dos bastidores, das negociações, das transmissões. Tudo continua como está aqui no canal. Aliás, continua como está, não, porque a gente vai continuar evoluindo o conteúdo. A gente sempre evolui, né? Vocês estão vendo agora coberturas em estádios e tudo mais. Mas o Estúdio Alan será... Até a própria palavra estúdio, né? Ela dá essa liberdade para que a gente possa treinar, estudar, ensaiar as coisas antes de talvez elas virarem formatos aqui no blog do Alan Simon. Wacker, é tipo o Sport TV antigamente, para quem entrava, né? Se quisesse entrar na TV Globo, tinha que entrar no Sport TV. Agora o conteúdo, o formato. Se quiser entrar no blog do Alan Simon, vai ter que fazer um vestibular no Estúdio Alan. Boa. Mas bem legal, amigo. Eu espero que você jogue videogame, me chame para você perder. Para eu perder. Eu quero muito fazer o Fala Mais Joga, cara. Fazer uma versão do Fala Mais Joga. Saudoso combo Fala Mais Joga, né? Já pensou? Saudoso combo Fala Mais Joga. Esse era bom. Eu pego lá o Liverpool, se a Play TV você pega o Real Madrid e a gente monta os times e fica a live inteira falando sobre direitos de transmissão do PAN. Incrível. Nossa, do PAN não. Do PAN não. Me recuso. Eu aceito falar do campeonato acreano, mas do PAN. Será um canal com lives também, então, cara, se aqui já virou o que virou, imagina as lives do Estúdio Alan. Eu não quero nem imaginar as lives do Estúdio Alan. Meu Deus do céu, as lives do Estúdio Alan. Se a live da mídia aqui no canal viraram o que viraram, realmente. Mas, muito obrigado a todos Lívia, vocês como é que era? Lívia, como é que era o nome da cidade lá do Marrocos? Em Rabat. Em Rabat. Mas se aqui tem... o Mundial. Isso, se aqui tem Rabat, você imagine lá. Pois é, essa semana começa o Mundial de Clubes. Quarta-feira tem já Al Ahly contra o Auckland City. Não vou fazer live para Al Ahly e Auckland City, né? Mas eu ainda quero o pré-jogo de vocês aí. Como é que o Al Ahly joga, como é que o Auckland City joga, quem são os principais destaques de cada time. Meu Deus. Mas semana que vem a gente vai começar com as lives de Mundial já aqui. Vai ter convidada de honra aí. Eu já tô vendo, né, Gabriel Wacker? Vai ter convidada de honra, talvez. O Alan está avaliando trazer a minha senhora aqui. A torcida aqui, vamos falar de Flamengo. Porque para falar de Real Madrid, a gente já tem gente também para falar. Então, em breve, né, começam as lives de Mundial de Clubes aqui no nosso canal. Eu não sei se o jogo de quarta-feira já vai em Rabat.
As lives Como é que é, lá no rapaz? estúdio vão ser no níveis das lives da Copa. Então, exatamente. Começar fazendo exatamente. live e acabar fazendo react. Não, gente, o jogo do Al Ahly contra o Auckland City é outra cidade, não vai ser em Rabat. Que bom que não vão enrabar o Auckland, né? Então, o Auckland nessa aí, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. O Auckland, ele entra pra apanhar mesmo. 737 inscritos lá no Estúdio Alan, hein? Valeu demais. Em breve a gente vai começar a povoar. Bom que lá não vou ter compromisso com tamanho de vídeo também. Se eu quiser subir um vídeo de 1 minuto e meio, de 3 minutos, de 10 minutos, de meia hora, só falando baboseira, a gente sobe. Quem sabe um dia eu não aproveito lá um vídeo que as pessoas sempre me pediram, né, pra mostrar a coleção de camisas. Esse aí vai precisar ser um vídeo vai precisar ser uma live pra mostrar todas as camisas da minha coleção aqui. Mas, então se inscrevam lá. É um prazer mostrar pra vocês o Estúdio Alan. Gabriel Wacker, o Mundial de Clubes está chegando. Transmissões da Cazé TV, Sim. da Globo, só nos jogos do Flamengo Sim. e na final. Do Sport TV Sim. também para todos os jogos e do Globoplay. Será que vai dar ruim se eu reagisse aqui a uma chamada do Globoplay? Eu não arriscaria. Você não arriscaria? Mas aconteceu um arriscaria. negócio que eu também não faria. Eu não arriscaria. Eu não arriscaria. Sabe por que eu não arriscaria? Diga. Porque Mamãe Globo é meio pesado aqui no YouTube e no Twitter, então eu não arriscaria. Mas periga acabar a live e entrar como propaganda aqui. Então vocês podem acabar vendo aí, porque se eles comprarem mídia no YouTube. Cara, a Globo fez uma chamada para o Globoplay com um Casimiro. Um Casimiro genérico. É uma chamada para o Globoplay justamente para as transmissões do Mundial. Então. Mas é bom dizer que o Globoplay já é conhecido por fazer essas chamadas mais engraçadinhas. Já fizeram referência à Fazenda, chamada, já fizeram referência a Silvio Santos. Não é incomum, até já aconteceu outras vezes. O que é incomum é fazer isso com um concorrente da mesma transmissão. Exatamente. Opa! Travou. Pareceu a voz do robô do Star Wars falando aí. O senhor me ouve ou o problema sou eu? Eu te ouço picotado. Eu acho, então o problema é o senhor. Não, só para vocês verem aqui. Só um segundinho não vai dar ruim. Não vou reagir ela inteira, mas só ao que precisa reagir. Meteu essa, doidão? Não dá, né? Não dá. E a própria chamada, isso aqui é elite. Eu não tenho nem comentários. É porque realmente eu achei até a chamada ruim, sendo bem sincera. Não, ela é ruim. Mas mesmo, eu entendi. Ela é ruim, a chamada é ruim, mas eu entendi a ideia. É o seguinte, a ideia é falar pro flamenguista assistir com eles porque o Casimiro vai ficar secando. Essa é a lógica do Globoplay. Eu acho uma lógica perigosa. A transmissão do Casimiro vai ser uma transmissão profissional, cara. Mas o Casimiro já falou que vai ficando. Então, assim, eu entendo, tem lógica. Tem lógica. Caiu. Morreu de vez, né? Tava igualzinho o Santos no Campeonato Paulista. Uma hora vai acabar caindo se não tomar jeito. Mas daqui a pouco o Wacker volta. Só para vocês verem aqui que na Cazé TV já estão agendados. Todos os jogos do Mundial de Clubes já tem uma live agendada, cara. É um negócio assim, com muita antecedência, né? Então já tá aqui a live específica de Al Ahly e Auckland City. O Wydad Casablanca contra o Al Hilal. Seattle Sounders contra o vencedor do jogo entre Al Ahly e Auckland City. É muito alto, tá louco. E aqui Flamengo contra o Wydad Casablanca ou Al Hilal. E o Real Madrid contra o que sair dessa maçaroca toda aqui no dia 8. Aí tem a decisão do terceiro lugar. Cliquei no lugar errado. E a final
já agendadas aqui também, todas elas na Cazé TV, que, aliás, está com um portfólio melhor que muita emissora de televisão por aí. Né, vai rolar o Campeonato Carioca lá hoje, tal, com Vasco e Volta Redonda, estão os jogos programados, tem melhores momentos, tem Copa do Mundo até hoje, os jogos completos. Eu só não gosto muito porque a live inteira ficou aqui, 8 horas para você ver a Argentina e França. Mas beleza, se você colocar a barrinha no lugar certo, você consegue ver o jogo inteiro. Aliás, o jogo da Argentina e França é um jogo que eu quero ver muitas vezes ainda na íntegra. Tá de volta, Gabriel Vaca. É porque a internet da Rede Globo está me censurando. Rede Globo, a quem interessa calar, Rede Globo. Só falar. Não, mas só foi falar da Globo, Liga, não faça isso. Não, eu só ia dizer que assim, eu entendi a ideia, o Casemiro já falou que vai secar mesmo que ele é Vasco. E tudo bem, aí é questão do flamenguista se sente ofendidíssimo ou não. Eu não quero colocar uma crítica ao flamenguista, eu quero colocar uma crítica ao torcedor de rede social, que eu acho que não é só o Flamengo. O torcedor de rede social, ele é um dodói num nível hard, assim. Você quer o quê, cara? Que o vascaíno torça pro Flamengo ganhar o Mundial contra o time que ganhou deles em 98? Mas vai ficar secando. Isso é futebol. Isso é futebol. A gente seca mesmo. Quando o nosso time tá na merda e o rival tá ganhando, o nosso trabalho é secar até ele parar de ganhar. Eu sequei muito. Hoje eu tô com o Palmeiras ganhando tudo. Mas, pô, será que eu vou ter que lembrar do negócio aqui, Vaca, que talvez as pessoas mais novas se surpreendam, porque acho que no tempo delas, que é o de hoje, esse tipo de coisa não acontece, mas... Quer ver? Que bonitinho. Uma imagem. Vai começar a reagir, Lívia. Vamos lá. Começou o react. O que você acha disso aqui? Flá Madrid. Torcida Flá Madrid do Mundial Interclubes de 1998. E aí? Deu muito certo, né? Pelo menos naquele dia. Deu. E aqui em São Paulo eu via muito Corinthians e Manchester United e depois Corinthians e Boca para Libertadores de 2000. Camisa dividida e tal. Mas parece que as pessoas nasceram ontem e acham errado você torcer contra o seu rival. Mas tá aí, ó, 1998, torcida Flá Madrid. Tem um Globo Esporte ou um da Band, não lembro qual deles. No dia que o Palmeiras perde para o Manchester United, o Mundial de 99, eu já assisti na íntegra. E uma das reportagens era a comemoração de um ano da torcida Flá Madrid. Não bastou secar o Vasco. A Flá Madrid fez a comemoração de um ano. Ué. Peraí. Então, que história é essa? Não só seca, como ainda fica lembrando depois. Sabe, tem hora que a gente precisa dar aula de esporte para as pessoas. Talvez Mas eu ainda acho que vou assistir bastante. Eu ainda acho que muito flamenguista vai acabar assistindo no Cazé, porque além de ser no YouTube, tem muita gente que gosta dele, independente dele ser um vascaíno secador de carteirinha. Exatamente. A final, né? Se o Flamengo estiver na final contra o Real Madrid, vai ser no sábado à tarde, mais gente vai poder ver na Globo. Mas o primeiro jogo é horário de trabalho de muitas pessoas. Né? 4 da tarde de uma terça-feira da semana que vem. Aliás, semana que vem eu vou ter que Tem que fazer os vídeos do canal, vamos ter que bolar qual que vai ser a live. Tem a live do Paulistão, tem a live do Mundial. Semana que vem eu vou pegar aqui, hein? Se vire. Semana que vem eu vou pegar. Vocês vão ver. Mas tá aí pra história, né? CK sempre existiu. Não sei o que hoje em dia as pessoas acham que... Quantos anos? 25 anos disso. Do Mundial de 98. E só para lembrar, assim, eu acho a atuação do Vasco talvez a melhor dos mundiais. Dos modernos. Porque dos que perderam, né? Dos que perderam, logicamente. Porque o Vasco jogou muito bem contra o Real Madrid. Não ganhou porque foi coisa do futebol, mas o que o Vasco jogou naquele jogo é brincadeira. Esse aí eu podia reagir uma hora, mas não sei quem pertence aos direitos de transmissão ainda de imagem, do arquivo, então... Mas se bobear, você acha os vídeos lá fora. Que é da Toyota, né? Não é da FIFA. Né? Da Toyota. Eu reagiria numa boa.
Então. Bota Qualquer aí. coisa, eu pego a Bota miniatura aí. do Corolla e deixo ela aqui fazer uma propaganda da Toyota e tal, fica de boa. Bota aí. Queremos mapinha dos estaduais, Alan que se vire. Se vira vocês, pô. Que isso. Ó, o canal pós-mapinha é um canal mais feliz. Continuou crescendo, a audiência continua a mesma. E eu sou uma pessoa mais feliz. Até porque eu não ganhava nada pra fazer aquilo lá, só gente me xingando. Acabou gente me xingando. Bem lembrado. Acabou gente me Ou xingando. seja, melhorou. Nossa, mas melhorou muito. Já me basta o CPM de janeiro, que tá uma desgraça aqui na plataforma. Porque hoje a audiência dos vídeos, a audiência da live, tá valendo metade do que valia meses anteriores aí, né? Quer dizer, eu tô sendo xingado pela metade do preço. Giovanni Cândido Ferreira. 2006 seria Corinthians e Paulista. Bom pra dormir. Realmente. Alan, como funciona credenciamento quando muita gente se cadastra? Sorteio? Vai pela cara? Quando te respondem pelo tamanho do veículo, normalmente. Então eles não vão deixar um veículo grande de fora para me colocar lá. Mas vamos ver. Normalmente sai na sexta-noite. Vai pela cara é ótimo, né? Tipo, vou credenciar porque eu fui com a cara desse idiota aqui. Tem cara de gente boa. Vou deixar a Globo de fora e botar ele. Sexta-noite eu devo saber se eu vou ou não no Palmeiras e Santos do Morumbi. E no sábado eu devo saber se eu vou ou não no Santo André e São Paulo aqui no Bruno José Daniel. Se me credenciarem nos dois... então, se me credenciarem nos dois, eu vou ter um fim de semana também. É bom que eu já chego bem inteiro na semana do Mundial de Clubes. Energético neles. Pelo menos o jogo de São Paulo é aqui, né? O jogo de São Paulo é 10 minutos da minha casa, então... Mas é muito bom ir pro estádio e fazer uma cobertura de dentro do estádio. É a melhor coisa que você faz. Tudo bem que você não... Principalmente eu, quando é do meu time, eu não consigo... A gente não curte, né? A gente vê um jogo, mas a gente não... Como se não estivesse dentro do nosso time. Mas é muito legal. É 1000 vezes melhor trabalhar no estádio do que trabalhar em casa. Nossa, eu fui na final da Copinha também, né? Como foi no mesmo estádio, eu acabei não fazendo nenhum vlog, porque é basicamente mostrar as mesmas coisas. Até tem um conteúdo extra que deve subir no estúdio Alan e não aqui no blog do Alan Simon. Mas, né? Primeira final que eu faço pós-pandemia, né? Pós-parada da pandemia. Foi uma final com o Palmeiras campeão já. Que nesse sentido, quando você vai de imprensa é uma merda, né? Que você não pode comemorar. Sai o gol do seu time, ganha o título nos acréscimos, no gol de escanteio, você não pode nem vibrar. Né? Nesse sentido é uma merda. Mas, no geral, assim, a experiência é fantástica. Eu fui no gramado depois. Sensacional. Alan Inquilino do Canindé. Só não fui no sábado de novo para ver Santos e Ferroviária, porque tinha Supercopa, eu tava trabalhando, fiz análise pro UOL e tal. Senão eu tinha ido no Canindé pela terceira vez em uma semana, cara. Aliás, a Portuguesa que perdeu ontem pro Água Santa em Diadema e demitiu o técnico, hein? O Mazola Júnior foi para o Beleléu. Foi de base. Ô Vaquer, explica melhor pra gente, por favor. Ó, eu espero que esse microfone esteja no Morumbi sábado, ou no Bruno Daniel, ou nos dois, no próximo fim de semana. Mas explica pra nós, por favor, a história do Galvão Bueno no Mundial de Clubes na Cazé TV, porque andaram cravando que isso aconteceria. E não vai acontecer. É isso mesmo, Enfim, vai lá. Vamos lá. O que acontece? O Galvão Bueno, já de algum tempo, ele conversa com a Live Mode para projetos de internet, YouTube, redes sociais como um todo, porque o Galvão, a partir desse ano, será um publisher, como ele mesmo diz, né? Não é um youtuber, é um publisher de conteúdo mesmo, como ele já tem sido um pouco com o podcast dele, com outras coisas. Pois bem, e aí nessas conversas com a Live Mode, para projetos que começariam a ser desenvolvidos e estreariam a partir de abril, porque entre fevereiro e março o Galvão fica lá em Candiota, colhendo as uvinhas dele para fazer os vinhos da Bueno Vines, é a época de colheita. Ele realmente fica, e é verdade isso, para quem, inclusive são os meses de férias dele na Globo, ele realmente fica lá enfiado e só sai de lá no final de março. E aí, como ele fica esse período lá, seria só em abril a estreia desses conteúdos. E aí, em algum momento, alguém falou, pô, e o Mundial? Vamos fazer o Mundial. E aí, o Mundial seria legal? Pô, o Mundial seria legal. Pô, vamos tentar fazer? Eu escuto muito essa pergunta também. Qual? E o Mundial? E o Mundial?
Na hora que você falou, me deu... Ele tá um pouco traumatizado. Na hora que você falou, deu um estalo, assim. Quase que ele encerrou a live. Como é que eu volto depois disso? Mas enfim. Enfim, voltando ao assunto. Aí, beleza, Mundial, bacana, vamos tentar fazer isso, vamos tentar fazer. Só que aí, Galvão acabou de gravar o documentário dele e tal, emendou com Copa, aquela coisa toda. Mas, principalmente, teve a morte da mãe dele, a Mildred dos Santos, 93 anos. Para quem não sabe, a Mildred foi uma estupenda atriz de televisão pioneira na primeira década dos anos 50, foi ativa até o final da década de 50. Ela desistiu da carreira para cuidar do Galvão. O pai do Galvão foi produtor de televisão, foi diretor de televisão na Tupi. Então, tem veia artística, né? E aí, já era apertado fazer em fevereiro, considerando que ele tem os compromissos com a Bueno Aires. Com a morte da mãe, ficou mais impossível ainda. A princípio, o convite era para narração, Galvão toparia fazer. Depois, vamos fazer como comentarista? Vamos, vai ser... Voltei? Voltou. Qual foi a última coisa que falei? Até me perdi. Tá, vamos... A última coisa Como que eu falei. Como comentarista, separou. A palavra era como comentarista. Isso, vai depois pensar, vamos fazer como comentarista. Enfim, ele ia participar de algum modo. O primeiro convite, a primeira ideia era que ele narrasse. Depois, né, falaram, vamos fazer a participação e tal. Enfim, mas o fato o Galvão negou por causa da questão da mãe, mas também por causa da questão empresarial. É difícil, ele tem compromissos com a Bueno Aires, que é uma empresa grande de vinho aqui no Brasil. É uma das maiores. Então, foi muito complicado, mas o fato gente, não aconteceu agora, mas em algum momento vai acontecer Casemiro e Galvão. Em algum momento, sem pressa. A verdade é essa. Mas, por enquanto, é isso. O Galvão só vai fazer alguns trabalhos pontuais quando for necessário. Ele fez a chamada do Mundial de Clubes agora em janeiro, foi até poucos dias antes da mãe dele morrer que ele gravou. E já estava fechado, mas foi só isso. E só para lembrar, a Globo não precisa autorizar o Galvão a nada nesse contrato novo, tá? O Éder tá até falando, sabe que as chamadas da Globo estão tendo a voz do Galvão, mas o Galvão renovou para isso mesmo. Para narrar chamada, para fazer projetos, um por ano pelo menos. E nessa chamada do Mundial ele fala, narração do meu amigo Luiz Roberto. Parece o Roberto Carlos falando, né? Meu amigo! Mas é justamente isso. Vocês vão ver eles fazendo muitas chamadas, assim, de campeonato brasileiro. Ele vai fazer isso muito ainda. Quanto é que custa um vinho da Bueno Aires, hein? Não é muito caro não, viu? Bueno, Dante, Robino, Bien Amigos. Gostei, hein? Gostei da marca aqui, ó. Tem vinho de R$212, de 289. Uhum. Galvão, bota no marketing de afiliados aí. Sobe aí um pouquinho. Não, baixa ali nos vinhos, amigo. Nos vinhos. Isso. Você pega... no Steam. Não, esse Paralelo 31 eu já tomei, é muito bom. Aí, ó. Realmente não é aquela coisa de tipo... Só tem vinho para rico. Não, é bem popular até. Tem os vinhos mais caros, obviamente, né? Isso. Mas são bem populares. Eles lançaram recentemente um vinho em parceria com a Ambev, que é um argentino, que é bem bom também. Olha lá, Vinícola Galvão Bueno Limitada. Candiota. E esse aqui, será que se eu mandar um zap lá ele me dá uma entrevista? Não. Legal. Para quem não conhecia aí, mais uma curiosidade, a empresa de vinhos de Galvão Bueno. Merchan de graça, hein, Galvão? Agora é só você vir aqui no nosso canal. Já fizemos merchan de graça, agora é um Roda Mídia com você, nunca te pedi nada, hein? Mais pra frente, amigo, eu vou falar, já falei com a pessoa, mais pra frente. Em breve, hein? Bien Amigos, o pessoal gostou do nome. Eu também gostei do Bien nome. Amigos. Eu gostei do nome, Bien Amigos. É o argentino que eles lançaram com a Ambev.
Agora, tá vendo? O Galvão torceu pra Argentina na final da Copa, o Galvão lançou vinho argentino, tá aí, tá festa. Né? Tomar vinho é muito bom, tomar vinho Argentina é melhor ainda? Isso é muito melhor? O vinho da Argentina é muito bom. Tá certo. O pessoal tá gostando aqui, ó. Essa live é sempre um festival de surpresas, né? Do nada a gente aparece com a empresa de vinho do Galvão Bueno. Aqui não é o programa do Ratinho dos anos 90, mas uma surpresa a cada programa. Não, a gente ainda vai fazer exame de DNA. Que não seja o meu, do meu filho. Não, pode ficar tranquilo. Obrigado. Quando chegarem nos 100 mil, quando chegarem os 100 mil inscritos e a placa do YouTube, temos que comemorar com o vinho da Bueno Aires, aí, ó. Mas os 100 mil inscritos, quem sabe? Não deu pra comemorar com o Galvão Bueno, né? Quem sabe? Só falta o vinho. Haja coração? Que espanhol é esse, Lionel Messi? Não, isso não é o espanhol, isso é o portunhol do latino. Pô, Lionel Messi. Esperava algo distinto de ti. Coração. Como é que é? Só falta ter um segredo bombástico ao estilo programas do João Kleber. Ainda vamos fazer essa. Mas eu tenho um segredo bombástico. Eu tenho. Eu tenho uma coisa para contar, Alacina. Mas eu não vou contar aqui, eu vou contar daqui a 2 semanas aqui na live da mídia. Aqui? Aqui. Vai ser aqui. Vai ser aqui. Importante, hein? Importante. Será? Você vai gostar. Eu sei que eu vou. Depois o pessoal não acredita quando a gente fala que não guarda informação, mas nessa casa tá guardando informação, né? É que eu preciso guardar, mas eu vou falar. Eu vou falar em breve. Não é direito de transmissão, não é pay-per-view de nada. Então essa informação você pode guardar aí no em que lado do seu coração? Direito. No direito. Tá certo. É que nem Sandy Júnior. Vou te encontrar na luz das estrelas. Mandem superchat, pessoal. A Alan vai passar tudo pra Lívia hoje. Ô, louco! Qualquer hora a gente vai ter que fazer uma campanha de arrecadação aqui para compensar o mês de janeiro que o YouTube tá triste. Eu já li teorias até de efeito Americanas, cara. Nunca vi propaganda da Americanas no meu canal, mas já vi até o efeito Americanas aí de reduzir o CPM. É o Google, viu, amigo? Tá difícil para todo mundo. Então. Não, mas o valor. Não, a audiência é a mesma. A audiência é a mesma. É o CPM mesmo, tá dando para todo mundo. O CPM tá mais baixo, a projeção de ganhos do canal vai ser menor do que no pior de audiência que a gente já teve na história, sendo que a audiência de janeiro tá boa. Então, que tristeza! Hoje é dia 46 de janeiro, bem lembrado, bem lembrado. Nossa, que mês longo, ainda bem que acaba essa porcaria amanhã. O outro sonho do Alan no Roda Mídia é com Kleber Machado. Será que a Globo não libera mesmo? Tenta. Vou tentar, sabe por quê? Porque eu até fui surpreendido, eu tava aqui no dia 29 de dezembro, o dia que morreu o maior de todos os jogadores de todos os tempos, Edson Arantes do Nascimento. Pelé não morreu, continua eterno. Eu estava aqui no meu canto, fazendo análise da cobertura da Globo, de repente eu vejo na home do UOL Kleber Machado participando de um programa no UOL. Então, a Globo não tá tão rígida assim? Ou será que foi porque uma ocasião que, não vou chamar de especial, mas uma ocasião que merecia? Não, diga lá. Porque tem um monte de gente da Globo indo para esses podcasts aí. E assim, Globo, aqui é evidente que o cara pode falar o que quiser, mas libera. Não é todo mundo que vai chegar em podcast alheio e reclamar que não foi pra Copa. O Kleber Machado não vai fazer isso. Fiquem tranquilos. O Kleber é gente boa. Vai ser legal se a gente fizer uma live com o Kleber Machado. Fiquem tranquilos. Ô, Alan, visse que o campeonato catarinense parou esse fim de semana por causa da Supercopa, já que a NSC não iria mostrar a Avaí? Sim. E eu não sei por que causou essa comoção. Porque Minas Gerais colocou o jogo 10h30 da manhã. Rio Grande do Sul agou para isso e botou o jogo mesmo sem TV aberta. O Internacional jogou às 4h30 com o Premier. E com GE.globo também. Agora, não sei porque Santa Catarina parou o campeonato.
sei lá. Tem informação de audiência da repercussão dos jogos das 10h30? Não. Você tem, Wacker? Minas Gerais? Minas Gerais, eu vi alguma coisa que tava dando, deu 11. Se não me engano. Mas Minas Gerais não chega informação para nós. Minas Gerais é bem difícil. Eu sempre falo aqui, gente, São Paulo e Rio. Às Salvador, vezes PNT. Salvador, PNT, às vezes. Brasília também é bem tranquilo. E Minas sempre Gerais é mais fechado. divulgado se interessa ao divulgador divulgar. Então, assim, pode ter certeza que não foi nenhum espetáculo. Que se fosse, teriam divulgado. Tem a audiência da Band com o clássico, 6 pontos ontem, né? Com pico de No Rio. 6 no Rio de Janeiro. Em São Paulo foi bem, deu 3. 3, tá bom? 3. Audiência de Flamengo. Dando a encoxada gostosa no Faro. Se fosse um clássico com o Flamengo, o Faro teria ido de Americanas. De Americanas. Porque ele renovou o contrato agora. Se tivesse visto a audiência de outra, a Record falar, não vou renovar o contrato todo ano, sou otário. Porque foi Exato. por isso aqui, ó. Foi isso aqui, ó. Teve hora ali que eu achei que ia, viu? Teve hora que eu achei que ia. Eu também, tanto porque teve um momento que o jogo chegou bem perto de 4, mas é porque foi nos últimos 2 minutos do Faro. Olha lá. Aí entrou o Domingo Espetacular, o Domingo Espetacular subiu, mas... Nossa, gente, que fase do Faro. Então agora é o seguinte, nós estamos entrando, em breve vai ter, né? Também conhecido como depois de amanhã, o dia 1º, temos a agenda do mês aqui. Mas a live da mídia, ela não só fala do que já aconteceu, como também ela já antecipa assuntos para a próxima semana. E o Mundial de Clubes já foi falado aqui, nós teremos o começo do Mundial. Quero muito ver a audiência desse Al-Ahly e Auckland City na Cazé TV. Você vai assistir Al-Ahly e Auckland City, Lívia? Vou, com certeza, né? Por mais que sejam equipes que a gente nunca nem viu na vida. É futebol. O Al-Ahly eu a vi e gente não gostei. Não, o Al-Ahly é óbvio que você não ia gostar, né, palmeirense? Mas eu vou assistir sim. Geralmente esses campeonatos são campeonatos que a gente pega para assistir qualquer time mesmo que aparece para jogar. Mas pensando numa final que é a mais provável, Flamengo e Real Madrid. Mas a gente vai ver tudo mesmo, porque foi de futebol é assim. Você não muda a ideia de que Flamengo e Real Madrid deve acontecer no dia 11, né? Não são os 4 gols do Palmeiras que mudam essa perspectiva. Não, impossível ser outra. Tipo assim, a bola pode ter aquela zebra monstruosa, mas eu ainda acredito que vai dar os dois. Eu não consigo pensar em outra hipótese. E entre Real Madrid e Flamengo, dá para o Sul-Americano ganhar o Mundial como tivemos o Sul-Americano ganhando Copa há um mês e pouco? Não. Não. Sem chance. Gente, o Real Madrid é surreal. Não tem como. Mas eu quero ver, porque eu sei que vai ser um jogão, óbvio. Isso é fato. Mas eu também já conto com a vitória do Real Madrid. Se ganhar, se o Flamengo ganha, é uma surpresa muito, muito grande pra mim. Dá pra fazer 1-0 e segurar. Você acha? Eu acho que no Mundial várias coisas são possíveis, mas a única forma de um sul-americano ganhar é essa, ganhando de um gol de diferença e segurando. Como foi o São Paulo contra o Liverpool, como foi o Internacional contra o Barcelona e como foi o Corinthians contra o Chelsea. Nesse formato de Mundial da FIFA desde 2005, o Brasil só ganhou assim. Eu acho difícil, ainda mais com o Flamengo sem meio de campo. Mas o Real Madrid não andava muito bem, assim, bonito, né? Ganhou do Atlético de Madrid, foi legal para espantar racista, mas não, bem importante dizer isso, né? Não achem que uma vitória no campo anula os racistas, tá? Foi legal, foi divertido ver o Real Madrid ganhar, com o gol do Vinícius Júnior, ver racistas se ferrando é sempre muito bom, mas não é isso que precisa acontecer com o racista. Ele não precisa ser eliminado dos campeonatos só. Ele precisa de outras coisas, outras questões aí. Que às vezes não houve pronunciamento do Real Madrid, houve? Depois eles soltaram uma nota, né? Do Real Madrid, do Real Madrid teve, o Atlético de Madrid... Mas eles demoraram, né? Demoraram. Foi até antes do jogo. Mas demoraram muitas horas. Em relação ao boneco aparecer colocado, foi quase antes do jogo, né? Não, do Atlético de Madrid eu já não esperava nada mesmo. Não, foi até de manhã. O jogo foi à tarde, foi até de manhã. Foi relativamente um tempo razoável antes.
Mas não cheguei demorou a em ver a relação. nota. Demorou em relação ao boneco, de fato. Mas teve produção. Então, foi em relação ao boneco. Não, racista tem mais o que se ferrar, isso é da vida, né? Mas não é uma vitória no campo que resolve toda essa situação. Sim. Tem que ser preso, não tem jeito. Identificados e presos. Mas enfim, a gente vai ter esse Mundial de Clubes, que eu acho que vai ser o grande tema pra gente na mídia esportiva. Eu acho que a Globo vai ter uma grande audiência no Rio de Janeiro. Cazé TV é um acontecimento em si. Eu perguntei pra Lívia exatamente essa questão de Flamengo e Real Madrid, se ela acha que tem algum risco de não ser, porque eu preciso que seja. Né? Nós dependemos desse Flamengo e Real Madrid para ter uma grande história desse Mundial de Clubes. Porque se for Real Madrid e Seattle Sounders, né, qualquer uma dessas outras coisas aí, pelo amor de Deus, acabou o Mundial para nós aqui. Jogo do Real Madrid contra esses times aí, isso não é notícia. Acho que nem o torcedor do Real Madrid vai ver. Exato. Agora, Flamengo e Real Madrid, é verdade que muito vem do Rio de Janeiro isso, e que é essa coisa de ser o maior confronto da história, porque são é o maior clube da Europa contra o maior clube da América do Sul. Então está sendo vendido dessa forma o Mundial. Eu não concordo, né? Eu acho que é óbvio que eu vou ser atacado por isso, mas eu acho que o São Paulo, por exemplo, é maior que o Flamengo. Mas só para não botar o meu clube nessa linha, o São Paulo para mim é maior que o Flamengo. Mas beleza, em termos de torcida, acho que vale. Peraí. Diga. Mas você fala em termos de título sul-americano? Em títulos. Em título sul-americano? Em títulos. O São Paulo não é campeão sul-americano. Eu não ouço a vida inteira. E o Mundial? E o Mundial? E o Mundial? Não é Mundial gente, que vale? Então é 3-1. Mas é porque a gente tá falando assim, em título, você pode dar a discussão. Acho que em tamanho, o Flamengo assim, é maior. De mídia esportiva é o Flamengo, mas isso não é novidade não, pra ninguém. De tudo, de torcida, de mídia, também, mas uma coisa leva a outra. Por ser a maior torcida, ele é o maior de mídia. Exato, mas assim, de títulos sul-americanos eu entendo a discussão porque o São Paulo é tri e tal. O Palmeiras também mas não vou entrar no mérito, porque não vou ofender a Lívia. Mas enfim, o que eu quis dizer, eu entendi o seu argumento, apesar de eu achar que o Flamengo é maior por uma questão de Flamengo, gente, ele é gigantesco em lugares onde você nem imagina. Sim. Sim, mas eu acredito que eles estão vendendo como título, tipo campeão. Maior vendendo os dois maiores em campeão há discussão. E assim, dois maiores. A discussão, eu acho que não tem uma discussão. Porque sul-americano, o São Paulo passa muito à frente. E brasileiro, ele não é também o maior campeão brasileiro. O maior campeão brasileiro é o Palmeiras. Então, é isso que eu ia falar. Eu acho que a discussão no sentido de São Paulo ter muitos títulos no futebol sul-americano, São Paulo veio de uma época muito boa no Brasileirão, São Paulo tá bem e tal. Mas eu entendo, só quis ponderar. Em termos de mídia, eu acho que no Mundial de Clubes é um dos maiores jogos possíveis. Tá? Então, Flamengo e Real Madrid, de fato é. Quais seriam os outros jogos grandes o suficientes em termos de mídia? Flamengo e Real Madrid e Corinthians. Flamengo e não sei, consigo ver um outro europeu que não seja o Real Madrid. Então eu vou ficar falando de Real Madrid aqui. Barcelona, vai. O Barcelona é muito menor que o Real Madrid, desculpa. Eu também acho, mas menor. É porque, infelizmente, o público brasileiro acha o Barcelona a coisa mais incrível do mundo e não é nada demais. Porque a mesma geração que acha absurdo ser rival. Mas você tá falando isso, você torce pro Real Madrid, É por isso mesmo. Desculpa, o Barcelona, gente, o Barcelona, até os anos 80, o Barcelona era um time mediano para grande. Era nível Sevilha. A rivalidade sempre foi Real Madrid e Barcelona e tal, mas assim, até número de Champions, gente, o Barcelona tem 5. Se você tirar 5 do Real Madrid, ainda sobram 9. Muita coisa. Se tirar 5 mais 5, aí talvez o Barcelona passe. Aí passa. Se tirar mais 5, ganha por 1. Mas isso não vai acontecer. Mas isso não vai acontecer. Eu tenho 14. Enfim, 14-5 é um negócio meio, sabe? É uma briga meio bizarra. E 14-5 eu acho meio bizarra. O Barcelona... isso de Barcelona nasceu em 92, eu tenho um pouco de preguiça desse tipo de argumento. E eu vou explicar por quê. Não, o Barcelona já nasceu no início... Assim, o Barcelona já era relevante no início dos anos 80. Mas o Flamengo nasceu em 80?
É. O Corinthians nasceu em 90? Não, em 77. Ah, não. Paulista, né? Hoje em dia fala que Paulista não vale nada e tal. Sabe, esse tipo de argumento. O São Paulo, ele provavelmente é o maior time em conquistas, né? Porque é o maior campeão internacional do futebol brasileiro. É um time que começou a ganhar em 92 também. Sim. Os títulos internacionais dele. Ele até chegou em final de Libertadores em 74, se eu não me engano, né? Mas ele começa a ganhar títulos internacionais em 92, contra o News Old Boys na final. E aí filera, né? Ganha 2 Libertadores e 2 Mundiais, ganha a Copa Comebol com o Expressinho. Passa um tempão sem jogar Libertadores, isso é bem importante ser lembrado também. O São Paulo, de 2003, com o Rojas no comando, leva o São Paulo a uma Libertadores depois de 10 anos de ausência. Era um time que vinha se formando com a base do Goiás, né? Que depois viria a ser um time extremamente vencedor, ganhando Libertadores 2005, ganhando o Mundial de 2005. É um time que já ganhou Sul-Americana em 2012. Então é um time muito forte internacionalmente, mas cujas conquistas internacionais se resumem em 20 anos, de 92 a 2012. Assim, se você for fazer recorte de tempo... Na verdade, até os grandes títulos, né? Porque fora disso, o São Paulo tem... 13 anos, então. De Libertadores são 13 anos. Vamos botar de 91 a 2002, porque 91 tem um Campeonato Brasileiro. Mas, assim, de antes tem 86 só. Então. O São Paulo campeão brasileiro de 77 e de 86, né? São Paulo campeão brasileiro nesses anos. Exatamente. Porque tem time que foi ganhar campeonato nacional. O Corinthians foi campeão nacional em 90. Sabe? E ninguém questiona a grandeza do Corinthians até 90. Quer dizer, se questiona é clubista idiota. O Corinthians é muito grande antes de ganhar brasileiro. Uhum. Pô, o tamanho da torcida. Os caras ficaram 23 anos sem ganhar título e com maior torcida do estado. Sim. Pô, essa discussão de grandeza, pra mim, ela muitas vezes ela é de um terraplanismo, assim, sabe? É por isso que eu perdi a paciência com o futebol básico, né? Com a discussão básica de futebol. Essa coisa que nunca vai dar em lugar nenhum. Mas eu falei justamente por causa da questão do Mundial. Eles venderam dessa forma. Real Madrid e Flamengo é o maior confronto da história da humanidade. E eu não acho que seja. Mas enfim, vamos ver como é que vai ser esse Mundial. O Flamengo vai disputar o seu segundo título mundial, né? Vai disputar o que seria o bicampeonato se ele ganhar. E o Real Madrid até perdi as contas, mas não é 14, né? Ele não ganhou todos os mundiais. Ele perdeu até pro Boca. Deixa eu ver aqui. O Real Madrid, se não me engano, são 10. 7. 7. Tá vendo? Se ganhar vai ser o 8º. Estão sobrando 6 aí. Eu acho que tem jogo. Até porque o Real Madrid não tá na melhor das fases. Tem dependido bastante dos talentos individuais. No trabalho do Ancelotti não tá tão bom. Agora é porque o Flamengo precisa de meio campo, como a Lívia falou, né? O sinal do jogo do Palmeiras é péssimo em relação à pegada de meio campo. De alguém que faça o que o Arão fez por muito tempo e que o João Gomes fez também, né? Podia ser o Vidal, mas o Vidal parece que tá de férias no Rio. Só uma coisa, que eu não posso reagir a nenhum conteúdo da Globo. Tá? Eu não posso colocar nada da Globo aqui. Nada. Tá? Não vou colocar nada da Globo aqui, porque pode derrubar o canal. Eu não vou colocar em risco um canal de 78 mil inscritos. Aliás, muito obrigado, alcançamos essa marca no fim de semana. Eu não vou colocar em risco 78 mil inscritos para passar uma chamada que vocês podem ver a qualquer momento na grade de programação da Globo. Pô, até em outros canais de YouTube. Tem canal de YouTube com mais de 100 mil aí. É super normal a chamada, só é o Galvão falando. Só é o Galvão, não tem nada de especial na chamada. A chamada da Supercopa do Brasil me deu mais vontade de reagir, eu também não pude. Aquela do nível Telecine, né? Coisa linda aquela chamada. Mas, fazer o quê? Até o Grêmio de Luan quase conseguiu melhor sorte com o Real. Mas também não atacou, né? Gente, pessoal, aquele Grêmio. Triste de ver aquele jogo, né? O Grêmio. Nossa! Fez. Eu nem vi, eu vou ser bem sincero, eu vi o primeiro tempo, me irritei e fui pra praia, porque eu tava em Salvador naquela época. Você lembra desse jogo, Lívia?
Não. E o melhor é ele, o quase. Quase conseguiu. Não, foi campeão num gol de que o Real Madrid foi gol do Cristiano Ronaldo de falta, né? E o Grêmio deve ter dado 1 ou 2 chutes pro gol, se chutou. Nem lembro Isso eu lembro, jogo. deu um. Eu lembro disso. Deixa eu ver aqui. 16 de dezembro de 2017, já faz mais de 5 anos. Ah, peraí. Um chute, 0 a gol. Na direção da meta. O Quase. Real Madrid deu 7. Foi 7-0 em chutes a gol. Foi quase, hein? Bola 66-34, precisão de passe 89-76. Aí. O Grêmio foi pra lá pra levar para uma Mas prorrogação. quase. Foi quase. Tem fazido quase. Quase conseguiu. Então. Mas sobre a prorrogação, né? Eles tentaram levar para os pênaltis, né? Não teve prorrogação, não. Teve, amigo, não teve? Não. O Grêmio teve prorrogação na semifinal. Ah, é verdade. Pachuca, talvez. Pachuca. O gol do Cristiano Ronaldo no segundo tempo. Pachuca, verdade. Eu lembro que eu ia apresentar uma live de games do Torcedores, eu não tava na redação, tava no estúdio onde era feito. E eu fiquei, pô, precisamos terminar esse jogo aí pra começar a minha live. O jogo não terminava de jeito nenhum. A gente não queria concorrer com a live concorrer com a transmissão do jogo. E atrasou pra caramba naquele dia. Quem diria que o Grêmio cairia 4 anos depois? Quem diria que o Palmeiras cairia 3 anos depois de ganhar a Libertadores em 2002, né? O Grêmio é mais um exemplo desses, cara. Às vezes você tá bem, de repente, pau. Real Madrid tem 7 mundiais: 60, 98, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018. Diga lá, Wacker. Volta Redonda 2, Vasco 0. Tem muito o que dizer, não. Eu tô esperando terminar a live para ligar pra minha mãe. Ela é vascaína? Ela é vascaína doente. Não acabou o jogo ainda, né? Calma. Alan é o Vasco. Você é especialista nisso aí, Vasco. Você fala as coisas, depois o negócio vira. É o Vasco. Tu nunca me decepcionei com o Vasco. Pô, você não gosta do Vasco, cara? Quem não gosta do Vasco? Eu sou traumado, eu tenho raiva de 2000, desculpa. Depois os caras te chamam de palmeirense mais flamenguista, você fica bravo. Eu tenho raiva de 2000. Tá dando motivo aí, ó. Eu não esqueço de 2000. Aquele jogo eu tenho raiva até hoje. Tem que ter raiva do Palmeiras, que entregou um jogo em casa. E eu tenho raiva do Vasco, pô. O Vasco fez o papel dele, enfiou 4 de um time que não. Mas é porque é muito por uma questão de rivalidade com a minha mãe, tá, gente? Preciso falar sobre isso. Rivalidade com a sua mãe. Minha mãe é Vasco, doente. Não tem como não gostar do Vasco. O Vasco é o Vasco, cara. Todo mundo é Vasco. Você também é Vasco. Todo mundo no fundo. Eu não sou Vasco, não. Todo mundo é Vasco. Eu não consigo gostar do Vasco, desculpa. O Vasco é o time mais regular do Brasil. Joga mal todos os jogos. Exatamente isso. É exatamente isso. Eu não sei se foi Mas o dá Vitor diversão Sérgio pra Rodrigues. gente. Eu não sei se foi o VSR, quem foi que falou na TNT que o Orejuela é o jogador mais regular do Brasil, porque ele jogou mal em todos, né? Isso, nossa senhora. A única coisa que o Orejuela fez no Brasil foi o filho dele que ele não paga pensão. Que isso, verdade. É o triatleta. Corre, pedala e nada. E nada. Isso. Meu Deus. Sou tricolor, mas pelo que o Fluminense está apresentando, deve perder por Volta Redonda também de goleada. Caramba, virou sessão de terapia aqui agora. É simplesmente o tricolor menos pessimista. Você sabe que a classificação do Campeonato Carioca esse ano também vai ser assunto de mídia esportiva aqui, né? Por isso que eu vou colocar na tela para vocês agora a classificação parcial, porque a gente precisa saber se a Band vai ter os jogos, se vai ser Cazé TV e tal. E nesse momento, Wacker, o que a gente tem é a Volta Redonda em segundo lugar no campeonato. Isso. O Botafogo é o quarto e o Vasco ficando longe. O Vasco ficando 4 pontos. Tudo bem, tem jogo a menos contra o próprio Botafogo. Talvez ele perca esse jogo e fique mais longe ainda. Por enquanto tá dando todos os jogos da Band, né? Flamengo e Botafogo, Volta Redonda. Volta, né? Teria um jogo na Cazé TV. Exatamente. Mas por enquanto, mais um jogo de Flamengo, Botafogo, Volta Redonda e Fluminense, 3 jogos na Band e 1 na Cazé TV.
Exatamente. O jogo de volta da Gazeta TV seria o primeiro, né? Porque o Flamengo tem a vantagem. Mas tem uma coisa. Pelo regulamento, acho que é só o Carioca que é assim. Eu não lembro de outro campeonato de ter visto isso. Só lembro de ter visto isso no vôlei. O regulamento do Carioca diz que o time de melhor campanha decide qual jogo ele faz em casa. Ah, boa. Eu acho que seria o jogo da volta, né? Exato. Dá uma informação aqui que o pessoal do All Sport acabou de dar. O Santos está negociando a volta do Lucas Lima. Como tem coragem, gente? O que você tá fazendo, meu filho? Eu retiro o que eu disse? O Santos vai cair. Brincadeira. Tá de brincadeira comigo. Tá de brincadeira. Aquela mãozinha de italiano, assim, ó. Tá de brincadeira comigo? Lucas Lima você sabe que acabou, assim. O seu time tá interessado no Lucas Lima, então tira umas férias, vai fazer um intercâmbio, vai morar na Holanda, vai morar na Austrália. O único jogo bom do Lucas Lima que eu vi no Fortaleza foi contra o River Plate. É verdade, né? Diz muito sobre o River Plate do ano passado, né? Bastante. Diz muito, não, mentira. Não diz tanto sobre o River Plate, porque o Fortaleza tava bem. Ele perdeu os jogos, mas ele tava bem. E o mas diz muito também sobre o gramado do Castelão. O Castelão, que no ano passado não foi um estádio que estava muito bem avaliado, né? Teve apagão, teve questão de gramado. Espero que esse ano a gente veja melhor o Castelão na pré-Libertadores. Aliás, tá para sair vídeo de pré-Libertadores aqui no canal, tá? Explicando como vai ser, então não percam. Deixa eu ver Oswaldo Júnior. Peraí que eu tapei o Wacker aqui. Que isso? Pensando no comentário do Alan na live passada sobre o mando C da Ferge, eu não falei isso, né? Eu falei que eu não sei, que eu ia pra justiça. Se fosse o caso. Nunca que o SBT ou o Record compraria um campeonato sem qualquer segurança jurídica. A Band deve estar vendendo publicidade por jogo. Sim, a Band está vendendo jogo por publicidade. Não é por jogo, é uma publicidade do campeonato. São 3 cotas vendidas. Wacker, 3 casas de apostas. Casa de apostas salvando o futebol brasileiro já faz um tempo, né? Tá salvando, inclusive, a TV brasileira. Fique claro, porque anuncia em reality show, anuncia no Jornal Nacional, anuncia no Big Brother. Gente, assim... Quando será que vai patrocinar o blog do Alan Simon? Se quiser patrocinar o Twitter Wacker, tô aceitando. Então. Eu tenho uma casa para pagar agora. Vou ficar falando aqui. Quer valer? Quer pagar quanto? Essa aí já é outra. Essa aí já é Casa Bahia. Casa Lucas Lima no Santos é o mesmo que Fernando Alonso voltando a correr com motores da Honda na Fórmula 1. Brincadeira. Cara, tem que ter uma falta de amor próprio para ir atrás do Lucas Lima que, te falar, viu? Acho que a chance de rebaixamento do Brasileirão acaba de crescer um ponto, assim. Isso só com o rumor. Se contratar, ela cresce uns 10. Empresário é tudo, né? Então... gente, ele fez o cara receber R$1 milhão em Palmeiras durante 5 anos. Empresário é tudo. Realmente... Falem da Supercopa Feminina. A Supercopa Feminina vai ser no fim de semana. A Globo vai ter 2 jogos no domingo, né, Wacker? Em divisão de rede. Isso. Divisão de rede, uma parte para São Paulo, uma parte do Rio. Parte do Rio é o jogo do Flamengo. Flamengo e... Me fugiu o nome, eu vou ter que olhar. Eu sei que é Corinthians e Atlético Mineiro, né? Isso, Corinthians e Atlético Mineiro. Flamengo, eu acho que é Flamengo Ceará? Não, acho que é Brasília. Que é Ceará, hein? Veja, eu não lembro. Ceará, boa. O Real Brasília pega o Avaí Kinderman, que é no sábado, 9 horas, com o Sport TV. E também com o Sport TV no sábado, às 15h07 da noite, Internacional e Atlético Paranaense, Supercopa Feminina. Tem 8 times, é o melhor de cada estado do Campeonato Brasileiro. Uma vergonha, isso é uma vergonha. Esse formato é ridículo. Jogos únicos, então o Corinthians, que tem a melhor campanha, ele joga todos em casa. Sabe, não tem que ter Supercopa Feminina, tem que ter Copa do Brasil. Aí você pega o campeão da Copa do Brasil,
bota para enfrentar o campeão brasileiro, e aí você chama de Supercopa. Sabe? Elementar. Isso aí é uma vergonha, isso aí é um formato ridículo. Jogos únicos, então a Globo vai mostrar as classificações no domingo às 10h30. Aí vai ter rodada no meio de semana, que não tem data marcada ainda, Vaca, que tá marcado como quarta ou quinta. Eu até falei, será que a Globo vai ficar esperando para ver se passa o Real Madrid no Mundial? Mas no fim a Globo anunciou que não vai, né? A Globo vai passar só o Flamengo e a final. Isso. E a grande final da Supercopa Feminina é no dia 12, o outro domingo. Deve ser de manhã também no Esporte Espetacular, né? Exato. Até para levar a média do Esporte Espetacular que tá precisando. E aí tem uma outra questão a ser colocada aqui também, que o Corinthians tem o direito de mandar em casa, mas vai exercê-lo no estádio da Arena Inamar, em Diadema. Da Arena onde? Inamar, é o estádio do Água Santa. Ah, lá é simpático. É simpático. Como falar que o ambiente é ruim? É simpático. Não, é simpático mesmo. Ambiente ruim é Barueri. Ô, louco, por quê? Ah, não. Eu É ruim gosto de de Barueri. eu acho tão ruim de chegar lá. Ah, não. De chegar, mas a gente Ah, falando tem assim, sentido. grama. Não, de grama sim, mas o chegar é um estádio problema. em si. Gente, eu já acho o Morumbi longe. Quando eu fui pra Barueri, eu falava, meu Deus, eu tô voltando para Aracaju. Ah, Barueri, depende do ponto referencial. Para mim, aqui em Santo André, Barueri é bem longe. Eu preciso pegar a linha do trem até a Barra Funda, descer e pegar outro trem até Jardim Belval e aí ir a pé até o estádio. Mas não é tão longe. Eu acho que é tão... Pô, eu acho que eu ando mais da estação do metrô até o Morumbi do que da estação do trem até o Jardim Belval, Barueri. O problema é que não tem área coberta direito lá pra torcida, né? É verdade. Tem Se isso chover de também. uma vez. Sim. Distrital do Inamar contra o Paulistão masculino. E não dava pra fazer 2 jogos no mesmo dia? Eu vou te falar, né? Hoje em dia é uma preguiça que eu vou te falar. A final da Supercopa do Brasil um dia depois do Mundial de Clubes. E no caso da feminina está correto falar final da Supercopa. Sábado passado não estava correto falar final da Supercopa porque só tem um jogo, gente. Tipo a final do Super Bowl. Que, aliás, é outro destaque de fevereiro que eu vou ter que colocar na agenda do mês, né, Vaquero? O Super Bowl na Rede TV. E na ESPN Brasil. Com o show, né? O show vai dar mais audiência que o jogo na Rede TV. Provável. Provável. Mas o show vai ser ano é bom. É Dona Rihanna, né? Exato. Histórico, Rihanna. né? Rihanna. Eu mesmo só vejo pelo show. Olha lá, eu também não gosto, né? Eu também não gosto de futebol americano, não. Eu gosto. Eu já gosto. Eu gosto, mas eu já gostei mais. Essa temporada eu vi quase nenhum jogo. Eu já tentei gostar. Teve uma época que eu comprei o jogo de videogame pra tentar pegar as regras, pegar a dinâmica do jogo e tudo, mas não adianta, eu não consigo gostar disso. É complicado. E é chato. Não só complicado, é chato. Pra mim é chato, assim. Eu acho beisebol mais chato, gente. Beisebol acho beisebol chato. Nunca nem me arrisquei a assistir beisebol. Eu só assisti o do Chicago Cubs porque eles ficaram 100 anos sem ganhar. Aí no dia do jogo que eles iam ganhar, eu vi. Aí eu lembrei, nossa, é verdade. Por isso que eu não gosto muito de beisebol, porque é chato. Exatamente. Gosto da NBA, mas não tenho como acompanhar a temporada. Pô, é muito jogo todo dia e futebol não me deixa fazer isso. O Vaker comentou no comecinho da live, mas já que a gente vai cortar lá para outro canal a parte que tem os gols, comenta aí para nós, Vaker, sobre TV Brasil ontem com o Bavi. TV Brasil em São Paulo chegou a pico de 1. Bom, ótimo, muito bom. Num jogo muito bem feito pelo pessoal da TV Bahia, o Rainan Peralva, o Diego Araújo, a Juliana Lisboa, minha amiga também, gente boníssima. Equipe completa onde? No estádio. Ah! Na Arena Fonte Nova. E TV pública, hein? TV pública. E fazendo uma transmissão que não deveu nada pra Globo. Tinha drone, tinha cinecam, meio fake, mas tinha. Quer dizer que além de fazer jogo no estádio, ainda tem transmissão com Gamecam e o caramba? E com ele gerando, inclusive, não é imagem do... Federação, nem nada, eles que fizeram. Eles que fizeram. TVE da Bahia. Achei que não tivesse futebol fora da Globo, foi o que me contaram aí nos comentários, mas interessante, cara. E aí o jogo em São Paulo chegou a pico de 1 ponto, mas o jogo em Salvador deu 20 de pico,
em dado momento, ganhou da Globo com mais que o dobro, 20-8 contra o Masked Singer. Que esse ano não tá ajudando, gente. O Masked Singer acho que foi de base, ruim. né? É ruim. Foi de base. Foi de base. Como é que é? São 3 edições em um ano e meio? O que é? São 3 edições em um ano e meio. Eu lembro da Masked Singer surgiu pra combater os jogos do SBT à noite, não eram? Isso. E foi bem naquele ano. É porque a novidade foi legal e tal, bacana. Mas acho que esse ano, tipo, acho que muita edição. Acho que a segunda edição, logo depois da primeira, de tarde, no domingo, foi bem. Né? Se o Wacker não gostou do jogo do título do Chicago Cubs, é porque ele odeia beisebol mesmo. Não, eu gostei do jogo. Eu só não gostei do esporte. É diferente. Ele viu o jogo inteiro. Exato. Eu achei legal o título do Chicago Cubs. Achei, pô, legal, ganhou depois de 100 anos, que massa e tal. Eu tenho a mania de assistir o Sport Center americano. Eu adoro ver o Sport Center americano com o Scott. Mas eu não sou muito fã de beisebol, mas eu assisti por causa da NFL, por causa da NBA. NHL eu acho legal. Superchat para palmeirenses e para Lívia. Meu Mengalvio com suas mãos inacreditáveis. Santos tirando e Everton Ribeiro colocando. Ai. É bom, né? O outro me chamou de palmeirense. Não vou ficar nessa live com 3 palmeirenses aqui. Aí já pelo menos ele dividiu aí, né? Pro palmeirenses e pra Lívia. As piadas clubistas estavam maravilhosas, assim. O John lá falando lá que o Flamengo contrata um goleiro chamado Santos e não quer ser vice do Palmeiras. Pô, sacanagem, né? Contrata um técnico que era do Corinthians, que não ganhou um clássico. O Santos chegou a ser vice do Palmeiras? O goleiro Santos chegou a ser vice da Recopa ou não tava mais no Atlético? Eu não lembro agora. Não, chegou. Tava, que faz tanto tempo, né? Chegou. Foi no tempo da Comebol TV ainda. Chegou. Tá com saudade, Vaca? Não. Nem um pouco, inclusive. Ai, caramba. Sabe qual audiência que a Band chega na NBA e no Cariocão? Bom, NBA depende da fase, né? Nessa fase agora fica o quê? 1. E na final chega 2, 3, né? NBA é um caso curioso. Em Campinas, o NBA lidera. Lidera. Em Campinas? Em Campinas. O que a Ponte Preta tá jogando? Não. Eu acho que a região de Campinas, né, tem, se não me engano, a Bauru é da região de Campinas? Ou tô doido? Eu acho que é isso. Não, Campinas é região de Campinas. Campinas, então tô doido. Não, então eu tô tentando buscar aqui alguma questão. Mas em Campinas, a NBA chega a dar 2, 3 pontos, chega a ganhar da Globo. Por que a PTV desliga o sinal de madrugada? Não sei, mas chega a ganhar. Pô, tem jogo, os jogos que passam mais tarde, meia-noite, chegam a ganhar nas quintas-feiras. Campeonato Carioca em São Paulo. Flamengo e Audax, 3 pontos. Resende e Fluminense, um sábado, 4 da tarde, 2 pontos. Flamengo 4, Portuguesa 1, domingo, 6 da tarde, 3 pontos. Fluminense e Nova Iguaçu, uma terça, 9 e 10 da noite, 2 pontos. Audax e Vasco, uma quinta-feira, 9 e 10 da noite, 2 pontos. Flamengo e Nova Iguaçu, o jogo brilhante. O jogo da imagem brilhante. 2 pontos, num sábado, 4 da tarde. Madureira e Fluminense, um domingo, 6 da tarde, 1,5 ponto. Bangu e Flamengo, terça passada, 9 e 10 da noite, 2,5 pontos. Português e Vasco, quarta-feira, com concorrência da Record com o futebol, Santos e Água Santa. Deu 1,5 e a Record deu 5, então eram 6,5 pontos. Quinta-feira, Fluminense e Boa Vista, 2 pontos. E ontem, né? Também conhecido como ontem, domingo, 29 de janeiro, 6 da tarde, Fluminense e Botafogo, 3 pontos no Ibope. O Oswaldo tá mandando até um superchat aqui, porque o negócio de lidera aqui. Esse negócio da NBA liderar em Campinas, eu tô achando muito estranho. É verdade, lidera mesmo. Os caras devem desligar todas as outras emissoras no horário, assim. Todo mundo fica... Estamos fora do ar por problemas técnicos. Mas, do Rio de Janeiro, do Cariocão, a audiência no Rio, eu só não tenho de Fluminense e Boa Vista na quinta-feira passada. Não sei se você tem aí, Wacker.
Deu 4, deu 3, perdão, deu 3. No Rio? No Rio, deu 3. Então vou colocar aqui. Ontem deu 6 pontos, Fluminense e Botafogo. Português e Vasco na quarta-feira passada, 4,5 pontos. Bangu e Flamengo na terça, 7. Aí vai para trás o jogo brilhante. Flamengo e Nova Iguaçu deu 6. O Madureira e Fluminense no mesmo fim de semana, no domingo, 4. Audax e Vasco, 3 pontos numa quinta-noite. Quinta-noite tá difícil, então, para a Band. Quinta-noite tá sendo o dia mais complicado, embora tenha sido 9 pontos na estreia, mas aí era estreia e era o Flamengo, né? Mas quinta-feira com o Vasco deu 3 pontos, na quinta seguinte com o Fluminense e Boa Vista também 3 pontos. Essas foram as piores audiências do Carioca no Rio de Janeiro com a Band, embora a Band Rio, quando passa de 1 ponto é histórico, né? Então imagina dar 3 pontos. Para eles é maravilhoso. Pro Carioca, pro Campeonato Carioca, não. Mas a maior audiência do Cariocão até agora é um Flamengo e Portuguesa, num domingo 6 da tarde, com 10 pontos de audiência. Wacker, 4 pontos a mais que o clássico Fluminense e Botafogo. Aí fica difícil, né? Poder do Flamengo. Aí fica difícil. Aí fica bem difícil. Você tem alguma outra audiência da Globo na Supercopa? Estão perguntando de Manaus. Manaus, eu posso tentar aqui. Eu só recebi São Paulo e Rio. Amigos, boa noite. Vocês acham que a Record fez mal em deixar o Paulistão fora do Rio, sendo que a Band exibe o Campeonato Carioca para todo o Brasil? Então, Falha, não. Acho que isso que você vai falar. a Band cresce a audiência ou mantém a audiência passando futebol para todo o Brasil. No Rio de Janeiro, o Paulistão despencaria a audiência em relação à programação normal. Então eu não acho que ela fez mal do ponto de vista de audiência e do ponto de vista de estratégia de programação. Eu acho que, claro, o Carioca que gostaria... O Carioca não, o povo fluminense, né, do estado do Rio de Janeiro, que queria ver o Paulistão, se sente prejudicado. Mas a audiência não traria retorno. Para Band dar 3 pontos, 2 pontos em São Paulo, muitas vezes é mais do que daria no horário. Então, vale super a pena. Tranquilo. Diga lá, Wacker. Não, eu ia falar que a partir de jogo do Mirassol vão passar pro Rio. Vão? Vão. Por quê? Por que decidiram passar? Só por causa disso. Eles estão sabendo que tem jogo na Band no mesmo horário? Então, Ó. Flamengo e Boa Vista. Um pouquinho antes, né? Começa 25 minutos antes, mas é o Flamengo. Você tá meio pirado aí, né? O pessoal tá meio pirado. Se as finais do Carioca tiverem Cazé TV e for no mesmo dia das finais do Paulista, onde o LFF vai narrar? Bom, o YouTube tem o Chico, né? Não tem só o LFF. Não tem só o Luizinho. Chico Pedrotti tá fazendo também. em Manaus, pelo que me falaram aqui, chegou a picos de 39. Manaus nunca realmente, Manaus nunca decepciona. Embora vários foram os jogos que Manaus passou dos 40 pontos, né? Flamengo fake, porque o Flamengo vai viajar pro Mundial, não importa. É o Flamengo fake que deu 9 pontos contra o Audax na estreia. É o Flamengo reserva. Então, Flamengo é Flamengo. Aqui é Flamengo. Aqui é Flamengo. Quando que eu vou torcer pro Flamengo de novo? No Mundial não vai ser, não. Quer dizer, na semifinal vai, porque eu preciso do Flamengo na final. Eu vou torcer porque eu quero ver o Flamengo perder pro Real Madrid. Acho que não tinha nem dúvida. Para quem que você vai torcer, Wacker? Será que vai rolar a live da mídia no sábado da final do Mundial, à noite? Depois que passar toda a repercussão? Cara, depende. Se o Flamengo ganhar, tô ferrado, né? E é um risco. Tô falando aqui, eu sinto no meu coração, apesar dos meus protestos, um Real Madrid 0, Flamengo 1 nessa final aí. Mas sei lá. Tô sentindo, é uma coisa que eu não consigo controlar. Esse pode, Wacker. Cara, porque assim, eu tô na corda bamba. Eu quero que o Real Madrid ganhe o Flamengo, mas se o Flamengo ganhar, a Bárbara vai fazer uma tatuagem. Isso é uma coisa incrível. Eu gostaria muito de ver esse momento. Alan, eu acho que é por causa do Dali, que nas 2 primeiras rodadas deixaram de graça, e nesse app você escolhe os narradores dos seus clubes. Legal. O quê?
Pode ser que ele tenha se referido a algum trecho da live agora. Mas aconteceu. André Costa, eu conheci o Alan na época da Universidade Metodista, quase foi estagiário de rádio. Parabéns. Obrigado, André. André, da época lá, uma das melhores vozes da Metodista. Muito legal ter você aqui comigo na live. Quase mesmo. Na época eu não consegui entrar, não podia largar o emprego que eu tava, mas quase fui estagiário da rádio na Metodista. Quase que eu fui pro rádio, hein, Wacker? Eu já estaria lá na beira do campo, reportando, quem sabe? Que beleza. Vitor Pereira não vai decepcionar. Flamengo sai na semifinal. Eu acho que é corintiano esse aí, hein? Certeza. Aliás, a única coisa que prestou na transição de governo do Brasil, eles não passaram, parece que não passaram senha de computador, não passaram senha de nada, não entregaram as chaves, mas o poder de zica eles passaram, porque agora a Janja, a mulher do Lula, foi lá zicar o Flamengo pessoalmente, igualzinho o Bolsonaro ia secar. É impressionante como o poder de zica se manteve no Palácio do Planalto. Zicou, e eu agradeço aqui pela zica. Mas, Vaca, você acha que o Lula torceu pro Flamengo por causa da Janja ou pro Palmeiras por causa do Vitor Pereira? O Flamengo por causa da Janja, porque se fosse o contrário, eu torceria pro Flamengo por causa de Bárbara. Eu torci pro Flamengo por causa de Bárbara. Na final da Copa do Brasil. Você não é corintiano, né? Você não tem nada com o Vitor Pereira. Realmente. Não, mas acho que ele nem deve estar ligando, tipo... Nem deve ter pensado no Vitor Pereira. Ele deve estar preocupado com outra coisa. Palmeiras. E não dormir no sofá. Pelo menos a Janja é Flamengo, isso é verdade. Na torce mesmo, o Flamengo não bota a camisa só pra ganhar voto. Alan, o BBB flopou? Gente, não. Ainda não. Quanto tempo a gente espera pra falar se ele flopou? Espera dar um mês. Nossa, o pessoal tá se empolgando hoje nas perguntas aqui. Estão perguntando se você comprou o ingresso pro RBD, Wacker. Não, porque eu não odeio o RBD. Mensagens fortes aqui hoje, hein? Hoje a gente chutou o balde. Acho superestimado o RBD. Mas vou fazer um corte no estúdio, Alan. Odeio o RBD, diz Gabriel Wacker. Vai ser cancelado. Mas assim, acho superestimado, mas respeito quem gosta muito. Caramba. Vai ter também. Dá pra fazer um corte da parte que eu falo de São Paulo e Flamengo, quem que é maior. Não gosto de futebol americano. O outro falando que odeia RBD. Hoje a live tá polêmica, hein? Superchat pra pagar minha risada com o rodapé. KKKKK. Ai, me lembrou o seu Madruga falando que tem dinheiro pra pagar até a risada do Chaves, né? Se o Flamengo jogar o que jogou contra o maior do Brasil, goleia o Real Madrid. Algo bom pra... Algo bom pra você. Só isso eu tenho pra dizer. Algo bom. A câmera me confunde. Não sei como levantar. O David diz aí que Aviões do Forró é maior que a RBD. Concordo. Não há dúvidas. Tem alguma novidade no SBT? Cara, eu considero novidade o fato de eles não terem mandado ninguém embora até agora no departamento de esporte, mesmo sem a Libertadores. Mas mandaram em outro lugar, hein? No quê? A Nádia Haddad foi mandada embora. Ah, sim, mas do esporte, porque muita gente falava disso. A Sul-Americana vai ser um jogo a menos, por rodada, né? Nada, renovaram com todo mundo. Isso é muito legal, cara. Realmente. É projeto, gente, é projeto. Eu conversava com o pessoal do SBT no ano passado, alguns falavam, vamos aguardar, né? Mas alguma coisa pode ser que aconteça. Alguma coisa ele sempre corta, não cortou ninguém. É isso que eu falo. Isso é um projeto confiável. Não é um projeto de verão. Apesar de que se quiserem mandarem uma pessoa específica lá embora, acho que a gente ia achar que ia ser até legal. Que isso. Você tá maldoso hoje, hein? Eu tô. É que eu tô com. É que eu acordei cedo, amigo. Eu acordei 6h30 da manhã.
Alan, a ESPN vai transmitir a Libertadores na América Latina toda? Sim. Eu não sei o México. O México ela pegou? É porque aqui ele só vem da América do Sul agora, né? Não México então, mais. a pergunta tem pegadinha. Ó o enunciado de Enem aí, ó. Exatamente. Mas na América do Sul, sim. Na Na América Latina, eu acho que na América Central, se não me engano, é Paramount. A Paramount pegou... Aqui na América do Sul, ela pegou direito de TV aberta. Isso. Então vai passar na... Como é que é? Televisão? Telefe. E no Pluto TV. Isso. Não pra nós. Isso. Pra gente é Paramount Plus. Gente, vocês estão ignorando as semifinais. Os outros campeões continentais são bons. Não faz 2 meses que o Marrocos fez muita gente perder dinheiro com apostas. O Seattle Sounders não é tão bom assim não, tá? Eu sei porque eu vejo de vez em quando o MLS. Será que o Wydad Casablanca do Marrocos, Lívia, vai replicar o sucesso da seleção do país deles? Porque não tem nada a ver, né? A seleção do Marrocos jogava toda na Europa. Eu não sei que ligação que ele fez, né, pra fazer esse comentário. Não faz sentido nenhum, até porque os times não é a seleção. Tem nem chance. E a gente tá sendo realista também, né? Aonde que um time desses vai bater no Flamengo? Se eles estão acreditando que o Flamengo vai vencer o Real Madrid, como que eles não vão acreditar que vence esses times? Diga, Vaca. Eu só queria dizer que agora que eu notei que falta 1%, tá com 1% o carregador aqui, eu tô com meio de cair. Fica tranquilo que nós estamos encerrando. Fica tranquilo que nós estamos encerrando. Se eu cair, desculpa. Fica tranquilo que já tá nos momentos finais da live. Quem não lembra do Raja Casablanca? Acho que os atleticanos devem lembrar. O Wydad Casablanca é melhor que o Raja de 2013, sem zoeira. Vamos ver. Estamos aceitando. O campeão será o Auckland City. Gente, sem avacalhar, na moral. Ai, caramba. Bom, vamos para nossas considerações finais. Já estamos com 2 horas e 10 minutos de live. Primeiro o Vaker, porque pode cair a qualquer momento. Depois a Lívia. Hoje eu vou inverter a ordem. Vaker, a semana em pauta. Eu só vou falar uma coisa muito rapidinho. Vai ser uma semana muito quente, tem coisas boas acontecendo, tem contratações que podem acontecer e tem gente que pode sair. Só isso eu tenho a dizer. Boa noite. Paramount? Não. Então o mercado vem aí, hein? Lívia, o que você espera dessa próxima semana? Mundial começando ainda sem os jogos mais gritantes, mas a gente vai poder ver essas outras pérolas do futebol mundial. E essa semana vamos ter Palmeiras mandando o clássico no Morumbi. Como é que vai ser esse momento do Palmeiras podendo botar 50 mil no Morumbi? A capacidade é boa, né? Agora vai poder colocar mais gente, né? Mais torcedor palmeirense. E eu acho bem divertido, viu? Porque, tipo assim, é queimar a língua dos palmeirenses, né? Porque eles odeiam o Morumbi. O Vaca travou? Não, eu tô de sacanagem mesmo, tô de sacanagem. Porque detestam o estádio do Morumbi. Então vai ser, tipo assim, pra mim, que sou rival, vai ser incrível ver eles alugando o nosso estádio para poder jogar. Se bem que foi um acordo, né? Que a gente sabe também que o São Paulo pode acabar jogando no Allianz Parque, porque vai ter show no Morumbi. Então, foi um acordo de ambas as partes. Momento? Eu tô sempre lá. Eu vou querer ir nesse jogo. Se eu estiver em São Paulo, eu também, hein? Eu vou querer cobrir esse jogo. Eu não tenho problema com o Allianz Parque, gente. Mas eu acho que vai ser bem, bem legal, né? Acho que o Abel vai fazer o tour dos sonhos dele, né? Agora estreou a estátua do Tele. Certeza que ele vai lá tirar uma foto, que ele é um São Paulino enrustido. Ele que deu a ideia. Assim, só falando, só. Se eu fosse alguém lá de dentro de São Paulo, já trancava ele. Só para terminar, o Fran Moreno manda mais um superchat em pesos uruguaios aqui, hein? Valeu, Fran Moreno. Uma live fechada para fora do Brasil e ele está mandando em pesos uruguaios. Chegou o acordo ESPN no México e na América Central, com cláusula de renegociação caso os times mexicanos entrem. Boa.
Então, galera, muito obrigado pela participação de todos vocês. Live da mídia voltará ainda essa semana, preciso ver qual dos dias. Normalmente está sendo sexta e segunda, mas enfim, a gente vai aqui colocando de acordo com as nossas possibilidades. Um grande abraço para vocês, ótima semana. Esta semana tem vídeos especiais, agenda do mês e muito mais. Se inscreve lá no Estúdio Alan também, nosso segundo canal, hein? Forte abraço para vocês. Esse é o blog do Alan Simon, o canal da mídia esportiva.